Sejam bem-vindos ao Chupacana Show, onde você encontra informação com descontração. E hoje é mais uma daquela rodada de entrevistas sensacionais que a gente faz. Eu estou aqui com um dos maiores fisiologistas de cana-de-açúcar do Brasil, quiçá do mundo. Ele que é docente e professor da Unesp, do campus de Dracena, inclusive foi um dos primeiros professores fundadores. Ele vai contar um pouco dessa história aqui pra gente, com apoio aqui dos nossos amigos da Cract patrocinando esse episódio. Então eu estou aqui com ele, o nosso querido Paulo Figueiredo. Paulão, seja bem-vindo ao Chupacana Show. Salva de palmas, por favor. Obrigado. A turma tá aí. Agora nós estamos com um cenário novo, certo? Então dá pra gente ficar mais solto. Vocês viram aqui, ó. Hoje vai ser aqueles dias maravilhosos, certo, Felipão? Que a gente toma uma e o negócio fica leve. Só começa aqui e termina daqui a pouco. Paulão, fica à vontade aí, cara. Moçada, só pra gente começar aqui. Tá tudo certo aí, Kevinho? Posso tocar a entrevista? Muito bem. Hoje, como eu coloquei para vocês, estou aqui, ó, perfeitamente, né, patrocinado. Obrigado ali pra turma da Cract, pro nosso querido Israel aí que apoia, né, o Chupacana Show e tá aqui nessa entrevista colaborando aqui com a gente do Paulão. Paulão, obrigado por ter aceito o convite. Uma honra ter você aqui no Chupacana Show, cara. Então, eu que agradeço, mais do que uma alegria, é uma verdadeira honra estar aqui nessa bancada, né? Espero que a gente possa contribuir com informações, com um bate-papo legal. Então, eu que agradeço o convite. Show de bola. Você viu realmente que o negócio está descontraído? Hoje tem cerveja, daqui a pouco eu vou pegar lá. Tem licor de cachaça que vocês mandaram aqui, né, Bedão? Isso aí, muito bom. Daqui a pouco ele vem falar um aqui pra gente. E tem aqui a nossa querida tábua que o pessoal do Monte Sul mandou pra gente para ir degustando ao longo aqui da entrevista. Muito bem, Paulão. Começo de conversa que eu sempre faço com todos que já passaram aqui pelo sofazinho. Da onde que vem o Paulo Figueiredo? Como é que você foi cair para cana-de-açúcar? Enfim, da onde que começa a história? Então, eu sou natural de Jabuticabal. Né? A minha família toda morava em Jabuticabal quando eu nasci. E logo em seguida nós nos mudamos para Monte Alto, que é do lado. Certo. Região de Ribeirão Preto. E depois, quando tinha aproximadamente 7 anos de idade, 8 anos de idade, nós nos mudamos para Ribeirão Preto, porque meus irmãos mais velhos foram estudar em Ribeirão Preto. Você tem quantos irmãos, Paulo? Eu tenho 6 irmãos. Puta que o pai dele. O senhor Figueiredo gostava das coisas, mas vamos lá. Gostava, né? E eu sou o mais novo. E assim, morando em Ribeirão Preto e também na região de Ribeirão como um todo, Jabuticabal, Monte Alto, eu sempre vi muito a cultura da cana-de-açúcar. Né, por conta da região, como acontece aqui em Piracicaba também. Então, esse convívio, né, vendo as indústrias, né, o movimento, tudo em torno da cana-de-açúcar. Quando eu resolvi fazer faculdade, e o curso escolhido foi de engenharia agronômica, eu não tive dúvidas dentro da universidade de que eu deveria seguir a carreira voltada para o setor sucroenergético. E assim foi feito. Os estágios todos foram feitos nessa linha. Mas você, assim, de família, não tem, assim... Tinha alguém que já tinha produção rural, tinha alguma... Porque eu caí de paraquedas na agronomia. Você tinha alguém que já tinha... Ou foi sair na janela, ver cana, falar, puta, da hora, acho que isso aí me interessa, tá? Somos dois, então, porque não tinha nada a ver. Tanto que foi uma surpresa lá em casa, né? Eu tenho um irmão engenheiro, né? O outro de outra área, da área financeira, enfim, não tinha nada a ver. Então, foi uma surpresa para todo mundo, mas eu gostava porque eu precisava de uma profissão que unisse engenharia, que eu sempre gostei, e também a parte biológica, que eu também sempre me dei bem. Então, eu vi na engenharia agronômica essa possibilidade, mas não tinha ascendência nenhuma. É 6 irmãos e é tudo saco ou tem menina pro meio também? Não tem, são 4 homens, um já faleceu e 3 mulheres. Então hoje nós somos em 3 homens e 3 mulheres. Muito bons. É o seu sexto? Eu sou o 7º, né? Sétimo, então sétimo, você colocou certo aqui no roteiro, Filipão. 7, o filho do seu Lázaro e Dona Maria Antônia, certo? Minha mãe é professora primária, né? Gostava muito dessa profissão, né? E meu pai era economista. Economista? Economista. Meu pai tinha uma visão muito interessante, né? Mas ele não tentou te dar aquela enviesada, não, vai fazer as coisas? Não. Quando eu falei para ele que eu ia seguir essa carreira, ele apoiou, né? Achou que seria interessante, porque de fato é uma carreira, apesar de diferente lá em casa, mas ele sabia que era uma carreira promissora também, né?
E até dei muita sorte, porque eu costumo dizer que eu participei dessa agronomia meio idade da pedra também, né? Você entrou, só que você não foi para a Unesp, né? Não, Você foi para Lavras. Para Lavras, é. Isso era em... 1984. Puta, não estava nem nascido. É, Dá uma exato. cerveja para gente. Exatamente. É. Então eu pude ver essa agronomia ainda um pouco antiga no Brasil. Hoje nós estamos falando de outra agronomia, né? Hoje a gente ensina, fala de outra tecnologia. Então essa vontade de estar numa indústria grande, isso eu sabia que eu tinha que trilhar esse caminho dentro da universidade. Então os meus estágios, praticamente todos, foram feitos com cana. Inclusive quando eu fui para a usina, assim que eu me formei, teve uma passagem que eu julgo que foi interessante. Estava muito difícil na época. Eu me formei em 1989, certo. em julho de 89. Estava difícil o pessoal ser empregado. E eu fui convidado pela Ipanema Agroindústria, que é uma indústria que não sei, deve ter até hoje, é uma indústria muito grande, que tratava de laranja e café. E a escolha, eu fui contratado. E eles pediram para que eu aguardasse uns 30 dias em casa para ver se eu ia morar em Alfenas ou na região, para qual área que eu ia seguir, café ou laranja. Eu confesso, Botão, que eu fiquei assim muito feliz, porque todo mundo desempregado praticamente e eu já empregado, né? Mas eu queria cana. E acho que o universo aí tratou de resolver isso para mim, porque eu fiquei em casa aguardando o chamado para qual cidade eu iria residir e tal. E qual cultura que eu ia trabalhar. E o seu Paulo Lima Mendonça, que nos deixou recentemente, ele era consultor da usina Goiasa, que estava começando seus trabalhos em Goiás. Certo. E ele me chamou, porque ele tinha sido gerente da São Martinho, e ele procurou os últimos estagiários, e eu estava nesse grupo. O último estágio que eu fiz foi na São Martinho, que já era uma grande referência. Né? Sempre foi, né? Assim. Sempre foi, e já naquela época também era. E, portanto, deram o meu currículo para ele como estagiário. E ele me chamou em Sertãozinho, que ele tinha um escritório lá, perguntando, olha, nós estamos montando uma usina em Goiás. Não conhecia nada de Goiás, né? E você não quer ir lá para começar os primeiros trabalhos de campo? Eu falei, claro, né? Quando você pode ir? Eu falei, hoje. Eu vejo assim que, eu estou me lembrando dessa cena, eu acho que isso foi muito decisivo na minha vida. Essa predisposição de encarar uma coisa nova. E fui para lá. E fui de ônibus, me receberam lá, e isso foi numa quinta-feira, na segunda-feira fui contratado. Goiás era bem diferente do que é. Você vai para Goiás, o desenvolvimento de algumas cidades fantástico, que lá devia ser... Fronteira. Foda. Fronteira, muito difícil. A gente ficava vizinho, né? Fica vizinho a usina até hoje, de Maurilândia. Sim. Da Vale do Verdão, que também era fronteira aquilo ali. Sim. Então era muito difícil, mas foi um grande presente, né? Porque eu entrei numa usina que não existia, então todos os primeiros trabalhos de campo tinham que ser feitos e eu coordenando aquele campo. Mandei muita gente embora porque não via que não tinha perfil e eu precisava, menina ainda, eu tinha 23, 24 anos, precisava montar a minha equipe. E foi assim, um grande presente. Eu fiquei lá 4 anos e consegui desenvolver o meu trabalho. Quando eu saí de lá, nós estávamos na segunda safra já. E foi quando eu decidi ir para a universidade. Você foi para cuidar da parte de produção, fitotecnia mesmo, a parte, escolha de variedade, tudo. Tudo. Entendi. Inclusive na época, Botão, muito... Mas é o que ano lá, não é? A Goiasa hoje? Eu nunca lembro o apelido dele, eu vou lembrar, depois eu ponho nas edições. Eu não lembro, eu não sei. Eu sei que o dirigente maior lá hoje é o filho de um dos donos, né? Que era na verdade, a Goiás é do Grupo Capobianco, tá. Né? Do Construcap, né? Que é o Grupo Capobianco. E eu sei que um dos donos é o diretor-geral. O dele? Leonardo, acho que é Leonardo. Eu acho que é esse caboclo, depois eu vou procurar no negócio da Dealc lá. Pode ser. E eu tive lá, eu saí em 1993, portanto... Mais de 30 anos, é isso? É, né? Mais de 30. Nem bebemos ainda, não estão conseguindo. Eu saí de lá em 93 e eu não tinha voltado mais lá. E eu fui lá o ano passado. A gente foi... Imagina a emoção. Muita emoção, muita emoção. E eu entrei no escritório, eu não reconheci nada, né? Porque as estradas mudaram, então eu não reconheci. E chegando lá, eu estava com uma empresa comigo e eu entrei no escritório, não conheci nada de fato, porque estava em construção também aquele grupo de prédios lá.
E aí o pessoal me atendeu, tudo, e eu muito emocionado, porque em ver aquilo tudo, né, sabendo que eu tinha começado aquilo lá, né. E aí quem estava me levando sabia disso. Então falou, ó, vocês não estão entendendo, o Paulo que começou isso aqui. Eu falei, onde é que ficava aqui, ali e tal, e foram me falando. Eu falei, não tem ninguém naquela época. Aí chamaram o Ailton, que era um... Como que é o nome dele? Ailton. Um beijo pro C. Ailton. Depois nós faz um jeito de chegar pro C. O Ita. O Ita. Ita. O Ita, ele era auxiliar nosso. E ele virou um dos diretores hoje, que legal, financeiro. Tá? Então foi uma emoção muito grande. Anota Enfim. aí, para mandar para ele depois. Então foi um grande presente, foram 4 anos que passaram muito rápidos, porque eu conseguia fazer, como você falou, uma fitotecnia aplicada, que foi, como nós estamos falando, a gente que não tem ascendência rural, presente, né? A gente poder exercitar aquilo e escolher, ter liberdade e fazer dar certo, né? Como hoje é uma das grandes referências no Brasil. Mas cara, então vamos lá, você formou em Lavras, como é que era o seu nome de guerra lá em Lavras? Depois você conta umas histórias de faculdade pra nós aí. Conto. Como é que é o seu nome lá? Meu apelido lá era Bina. Bina? Bina. Por que Bina? Bina porque na época tinha uma novela e que tinha uma senhora, na verdade, que ela se chamava Bina. E na novela os artistas falavam, ô Bina, ô Bina, ô Bina. Então virou um jargão da época, todo mundo chamava os outros de Bina. E eu fazia isso com todo mundo. Ô Bina, passavam, ô Bina, Bina. Claro que acabei virando Bina, né, sem querer. E aí virou Bina, Binaides, Binão, né? E até hoje. Então a nossa turma de faculdade, quando nos grupos do WhatsApp, quando se reúne, se me chamar de Paulo, eu não respondo. Eu não sei quem é, né? Então tem que ser Bina, Binaides, e aí vai, né? Muito bom. Mas daí que eu ia voltar. Então você formou em Lavras, e aí contou a história da empresa que você ficou esperando, no fim foi acabar na Goiasa, que você trabalhou com 4, 5 anos lá. Isso. E aí, cara, como é que dá o estalo pra você sair de uma empresa, né, que você ajudou a formar lá e, puta, vou fazer mestrado, vou pra academia. Como é que foi essa, o que isso te motivou, etc? Ótimo. Sinceramente, chegou um momento naqueles 3, 4 anos ali, que eu senti que eu precisava entender melhor da planta. Tá. Eu não sei o porquê que eu tive essa visão, e eu admirava o pessoal que ia até a usina falar comigo, me explicar como que os produtos funcionavam, por que a planta reagia daquele jeito. Eu achava aquilo simplesmente apaixonante. E eu não tinha, na época também, isso 1990 e poucos, né? Nós não tínhamos internet, você não tinha nada, né? Então assim, era tudo mais difícil, ainda mais em Goiás, que nós já falamos, uma região fronteiriça. Tudo chegava de forma mais demorada, né? Então, eu vou ser sincero de uma coisa que você está me perguntando, eu estou me lembrando. Eu tinha necessidade de entender melhor a cultura. E eu estava na minha sala, eu acho que isso foi o que na época parecia ser uma coisa ruim, talvez tenha me despertado, né? É uma coisa que eu pouco me lembro, agora você está falando que eu estou me lembrando. Eu sentei para escrever, para ler um artigo da Stab, certo? Que é uma revista que é referência na época, muito lida no setor, nós tínhamos lá um monte de Stab, e eu peguei e comecei a ler. Para entender alguma coisa, porque a gente entendia muito bem de irrigação, lá, montar cano, muda para lá, corta aqui, colhe ali, planta aqui, mas o porquê daquilo eu sentia falta. Entendi. Novo também, né? Eu tinha uns 27 anos, 28 anos. E eu estava lendo a Stab, e na época o meu chefe, né, que era o gerente geral, ele entrou na sala e me chamou a atenção. Exato. Ah, deu uma cagada em você? Deu uma cagada. Falou para mim, eu lembro dele, ele falou assim, doutor, me chama doutor, tudo acontecendo lá fora e você aqui lendo revista? Eu não me lembrava dessa história, agora com a sua pergunta eu estou me lembrando. Talvez isso tenha sido o motivador para eu falar, não, peraí, eu estou tentando entender. Mas não estava lendo Playboy, né, Paulo? Pela idade deveria, mas que a Playboy tinha bons artigos, a gente comprava coisa, vou ler artigo da Playboy, mas tudo bem, e aí? Mas não era, exatamente. Não era casado, porra nenhuma? Não. Sorteiro? Solteiro, né? Tem que parar por aí, porque senão dá problema, mas era solteiro, né? Tinha mais cabelo, então isso, né, me gabaritava para muita coisa. Mas eu parei meu carro e pensei, isso é fato, Botão. Aonde eu quero estar daqui a 20 anos? Eu me lembro que eu me fiz essa pergunta e eu joguei para o universo.
né? Deus, o universo, quem queira acreditar. E aí me veio isso. Eu gostaria de estar numa universidade pública, porque na época eram as melhores, ainda hoje até são as melhores, falando de cana, ensinando cana. Mas então você não tinha experiência docente nenhuma? Nenhuma. Tá, Nenhuma. eu não quero te cortar, vai lá. Não. E aí? E aí eu quero fazer isso, o que aqueles professores, aqueles consultores que vêm aqui hoje, eu quero ser igual a esses caras aí, que entendem o que estão falando. Porque eu não entendo, eu sei fazer, mas eu quero entender melhor. Eu me lembro até do local onde aconteceu isso. E eu falei, onde eu quero estar daqui a 20 anos? Eu quero estar ensinando cana, montando experimento, trabalhando, ensinando, que é exatamente tudo que eu faço hoje pela universidade. E para isso eu precisava sair da usina. Eu precisava ir para a academia novamente. E aí, por ironia do destino, ou não sei qual palavra que a gente dá, aonde eu estava exatamente 20 anos depois, que foi em 2013, eu estava assumindo a disciplina cana-de-açúcar na Unesp em Dracena. Então foi... na época, meu pai ele ficou muito preocupado comigo, porque eu tinha realmente uma boa posição na usina, não tinha motivo nenhum para sair. Novo, ganhando bem? Ganhando bem, novo, implantando tudo da minha forma, eu tinha autonomia. Ele falou, filho, mas você vai sair para largar tudo para fazer mestrado? Quanto você vai ganhar de bolsa? Eu nem sabia a bolsa eu sabia que era muito pequena. E eu tive que fazer mestrado, doutorado e pós-doutorado. E quando eu terminei o pós-doutorado, em dezembro de 2002, apareceu o concurso da Unesp em 2003. Entendi. E aí eu prestei... Casou. E em fisiologia ainda? Em fisiologia, que era uma área que eu já vinha atuando durante a minha pós-graduação. Você fez, eu estou com umas anotações aqui, você fez um mestrado em Lavras também, certo? Mestrado e doutorado em Lavras. Mestrado e doutorado. E o pós? Em Viçosa, na UFV. Viçosa. Muito bom. Então, quando eu terminei toda a pós-graduação, apareceu para mim um concurso na área de fisiologia, que era uma área que eu já atuava, em zootecnia. E aí eu fui para lá, para Dracena, e eu me lembro que na época, o meu orientador da época, o Luiz Antônio Bastos de Andrade, o Chacrinha, que professor de Lavras, né? Um abraço para ele também, que foi uma das grandes referências minhas. Eu falei para ele, pô, Luiz, lá tem só zootecnia. Eu não sei se 1.000 quilômetros lá. Em Dracena. De Dracena. É longe pra cacete. 1.000 quilômetros. Ele falou, não, vai lá fazer, vai lá. Depois você passar, você vê. E eu fui lá e tinham muitos candidatos, uns 15, 20 candidatos. A minha aula foi a primeira, porque pela inscrição que eu fiz lá em São Paulo, eu fui o primeiro a dar aula. E sortearam um tema que eu já dava aula muito sobre aquele assunto, que foi fase bioquímica da fotossíntese. Puta, devo saber de tudo. E eu fui bem. Eu fui a primeira. E uma coisa que eu vejo que é interessante, porque hoje eu participo de muitos concursos. Uhum. E o primeiro a ganhar é difícil, porque você tem que ficar ganhando todo mundo. Porque geralmente aquele do meião ali dá uma aula boa, pessoal. Mas não, então que foi uma coisa difícil. Mas graças a Deus surgiu um tema bom, eu dei uma aula boa, senti e passei em primeiro lugar. Que bom. E fui para lá. Mas eles estavam montando o campus, né? Montando o campus, não tinha campus também. Não tinha campus. A gente não sabia que não tinha campus. A gente achou que tinha um campus. Eu também não sabia. Prestei o concurso, passei. Quando eu assumi a vaga, a gente viu que não tinha campus. E aí eu fui indicado para ser coordenador de implantação. Você gosta de dar uma implantada nas coisas pelo caiu. Gosta não, mas é oportunidade. Oportunidade. Eu tenho a alegria na minha carreira profissional, obviamente, de ter começado uma usina e começado uma universidade da envergadura da Unesp. Então, são duas grandes alegrias. E eu fiquei na direção, né, como implantação, depois como coordenador geral, depois como diretor, fui ficando nessa área administrativa até dezembro de 2019. Isso foi em 2003. Então, eu fiquei 15 anos. 15, 16 anos. E aí, um fato também que aconteceu, agora em Dracena, para começar o campus, nós não tínhamos campus, então tinha uma área lá que a prefeitura doou e a gente tinha que implantar o campus, mas não tinha nada. E eu levei os alunos lá para que eles conhecessem, os primeiros alunos. Chegamos lá, os alunos, para a gente que estava começando, nós, os colegas, para nós era uma universidade começando, era uma oportunidade, mas para os alunos que são mais voláteis, né, ficam 4, 5 anos, no caso lá 5, eles viram aquilo, professor, mas aqui não tem nada, era um pasto.
praticamente. Só tinha uma placa enfiada lá no meio de futuras instalações. Essa foto ficou na minha sala de diretor muito tempo. Né? Todo mundo que entrava começava a reclamar, onde falava assim, ó, dá uma olhada nessa placa aqui, que foi o que a gente encontrou quando a gente chegou aqui. Então, e hoje o campus é uma beleza, né? Eu não conheço lá, você precisa ir lá. Eu já fui para Dracena algumas vezes, mas não fui lá. Não, então já está convidado, será um prazer te levar lá, porque a história, agora que você sabe um pouquinho, lá você vai poder ver melhor. E, portanto, eu falei para os alunos, olha, nós não vamos enganar ninguém aqui não. Quem não quiser ficar pode ir embora, tranca a matrícula e vai embora. Eu não posso falar para vocês o que nós vamos fazer. Agora, nós vamos precisar construir um campus aqui. Quem ficar vai ter que ajudar a gente. Que legal. E aquela turma já se mudou no segundo ano, a gente já conseguiu criar uma estrutura mínima, no terceiro ano, na verdade, e a gente foi para lá e hoje é um campus belíssimo, né? Hoje deve ter uns 40 alqueires, mais ou menos, e era um pedacinho de... Então foram muitas estratégias. Essa parte administrativa na universidade, outro grande presente, porque eu pude conhecer a reitoria, eu já participava, como participo até hoje, né, de processos na reitoria, estou muito frequente lá na reitoria da Unesp como um todo, fui diretor muitos anos, como já falei, então isso me deu a oportunidade de conhecer a universidade por dentro, e como funciona a universidade. Então, eu tenho, de fato, dois grandes presentes na minha vida, começar uma usina e começar uma universidade. Eu acho que é mais difícil a universidade que a usina, vou ser bem sincero, porque eu já fiz mestrado, doutorado também. Rapaz, nós não vamos entrar nesse curso aqui, o Paulão, coisa mais, ensino público é complicado, assim como toda instituição pública, né? Mas beleza, cara, e você fala muito bem, porra, porque... Cara, a gente sabe, às vezes o cara é um bom pesquisador em alguma coisa, mas de maneira assim didática não fala bem. Você fala bem pra caralho, boa, ótima dicção. Inclusive o pessoal falou pra mim que você tem, cadê aqui? Que você tem alguns projetos de... Ah, mas antes de eu entrar nesse negócio do aprendizado, pra não me perder. No desenvolvimento da universidade aí, e para isso, o que influenciou isso no desenvolvimento de Dracena, no desenvolvimento da sociedade, da economia da sociedade? Como é que você avalia esse impacto que veio da universidade lá? Isso foi há 15, 20 anos atrás, né? 22. E aí, mudou a cidade isso? Mudou. Não foi só a Unesp, nós tivemos a coincidência também de uma instituição pública também, municipal, cresceu bastante nessa época. Outras instituições particulares, mas a Unesp, hoje ela contribui... Os últimos números que eu tenho, aproximadamente com 15% do PIB de Dracena vem da Unesp. Dos salários, né, do gasto dos alunos, dos investimentos. Entra quantos por ano lá? São 80. 40 de agronomia e 40 de zootecnia. Tá. Então, isso representa muito, né? Então, o gasto dos alunos, e a gente tem percebido uma melhora na questão cultural, como acontece normalmente com as universidades, né? Quando se instalam em cidades pequenas, como é o caso de Dracena. Então a cidade cresceu bem, é bem estruturada, e eu diria que a Unesp é a queridinha, é uma das queridinhas, se não a maior queridinha de Dracena. E esse papel que nós conversamos há pouco, porque quando teve uma fala também, Botão, muito importante. Quando eu fui para Dracena, eu tinha 38 anos. Eu saí da usina com 28 e praticamente 10 anos se preparando academicamente, e deu aquela coincidência e eu acabei indo para lá. Eu cheguei em Dracena e já recebi a missão de ser o coordenador de implantação. Então logo eu era solteiro ainda, não por isso, mas eu ia nos locais e logo eu fui convidado para ser do clube de Dracena, né? Que é um clube muito famoso tem lá, que é a Associação Bancária Dracenense. E aí praticamente me deram o título, eu já, enfim, entrei no clube. Numa das primeiras conversas, se não a primeira, quem é você, né? Aí eu me identifiquei, tudo, novo, né, perto de hoje, né? E, portanto, eu vim aqui para começar a Unesp. E aí eu ouvi uma fala assim, mas a Unesp, o que é esse negócio de Unesp? Aí é lavagem de dinheiro, né? Isso não é possível, né? Quer dizer, aí eu comecei a ver, falei, pô, mas olha a visão que o pessoal tem, olha a missão que nós estamos tendo de começar uma universidade. Então aquilo me deu, assim, uma chancela muito grande de levar adiante um projeto que tinha tudo para dar errado. Tudo. Eu poderia passar o dia aqui contando as dificuldades. Dificuldades, porque a própria Unesp
reconhecia pouco a gente, porque foi uma expansão grande, nós no meio, falta verba, isso é natural, uma discussão de orçamento, tal. Então a gente no meio dessa história. Expansão, se vai dar certo, se não vai dar certo. Tá. Então eu na frente, né, eu juntamente com outros colegas, né, professor Mário Arrigoni, professor que foi nosso diretor, professor Zé Marques também, enfim, mais os colegas, a gente percebeu e eu consegui mobilizar a nossa turma ali, que a gente tinha uma missão ali dentro. Eu falei, nós temos que fazer isso dar certo. Não tem outro caminho, senão tá todo mundo aí comprometido. Os caras tudo novo que nem você na época, 40 anos, 35, 40 anos. Eu era o mais novo, eu era o mais velho, né? Eu era o mais velho dos de Dracena. Os que vieram de fora apoiavam a gente, eram mais velhos um pouco, mas de Dracena eu era o mais velho. Então aquilo me chamou a atenção, né? Lavagem de dinheiro, como assim? Então nós temos que fazer isso aqui dar certo. E deu certo. Então eu vejo que hoje eu recebi título de cidadão dracenense, né? Tenho título, né? Então isso me fez estar muito presente na vida da cidade. Você é político lá também ou não? Eu almejo alguma coisa assim? Vereador, prefeito, sei lá, eu... Já fui convidado 3 vezes formalmente para ser candidato a prefeito e nunca aceitei. Nunca aceitei. Quem sabe depois que aposentar? Quem sabe? Porque, pelo jeito você é um cara apaixonado pela cidade, pô. É verdade. Eu gosto muito, sou apaixonado, adoro Dracena, cidade hospitaleira, cidade gostosa, a gente mora muito bem, vive muito bem, conhece todo mundo, então eu gosto demais de lá. Mas quem sabe um dia, né? Mas eu até hoje não, melhor não, né? Então... Eu já fiquei lá, quando a gente faz uns negócios com a Viterra lá pra cima, Dracena acho que é a mais próxima, pelo menos a mais estruturada próxima, né? Então a gente fica lá. O que eu tava te falando, cara, é que você é um cara que fala muito bem, né? Tem uma dicção muito boa, dá pra ver. É verdade que você tem um CD? É verdade. Então, essa história também eu julgo que foi um grande presente também que eu recebi da vida, né? Vamos dizer assim. Que foi o seguinte, quando eu decidi sair da usina, naquela história que nós contamos, para seguir carreira acadêmica, eu precisava me testar para ver se eu gostava ou não de dar aula. Então, eu ainda dentro da usina, naquela função de coordenador geral lá da parte agrícola, né, alguma coisa assim, eu pedi para dar aula numa escola pública em Bom Jesus de Goiás, que era onde eu morava. Certo. E preferi numa sexta-feira de final das últimas aulas à noite. E aí todo mundo achou muito estranho, porque todo mundo sabia que eu era o supervisor da usina, né? Ele quer dar aula aqui numa escola, mas não tem salário. Escola municipal. Ensino fundamental médio ou não? Estadual, né? Era médio. 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 Colegial. Colegial. Primeiro, segundo, terceiro colegial. Eu me lembro que eu fui lá, conversei com a coordenadora, não me lembro bem o nome dela agora, e eu falei, não, eu gostaria de dar aula. Então todo mundo achou um pouco estranho aquilo, mas eu falei, mas eu sabia por que eu estava fazendo aquilo. Queria dar aula de biologia. Não tinha biologia, só tinha matemática. Eu falei, pode ser matemática. E aí eu aceitei, eu fiquei quase 1 ano, 6 meses, dando aula de matemática à noite. Na faixa? Na faixa, porque era um valor irrisório. E fiz isso, e me dei bem. Porque ela me avisou, olha, professor, aqui a turma é muito difícil. Não para nenhum professor aqui. Turma da noite, colegial, eu falei, não, deixa comigo. De sexta à noite? Sexta à noite. E parou. E eu fui meio linha dura, mas também comecei... Eu tenho meu lado brincalhão também, enfim, comecei a me envolver com aquilo e deu certo. E quando eu fui para Lavras, aí caiu o peso da realidade, né? Que eu não tinha mais aquele salário que eu tinha, que era muito bom, eu ia depender de bolsa. E a bolsa muito menor que o salário. Então eu comecei a dar aula. Bolsa sempre foi magro, sempre. Né? Puta que pariu, eu lembro da minha época também. Era muito ruim, continua ruim até hoje. Um problema fácil de resolver e o Brasil não sai disso. É isso que eu quis dizer, que a universidade pública tem uma série de coisas que... enfim. Tem, é isso mesmo. E eu comecei a dar aula. O meu orientador na época, o Luiz, ele falava, ó, eu não quero você envolvido com nada comercial não. Porque eu tinha já algumas possibilidades. Mas eu quero, vamos colocar assim, né? Eu deixo você dar aula. Isso é outra coisa foda, né? Você já tá lá ganhando pouco, aí aqui pinga um negocinho pra você ganhar um ticaricatica, o cara fala, não pode. Mas assim, ele sabia o que ele estava fazendo porque ele queria que eu me expusesse mais na escola. Na escola. Porque na época, hoje não é tanto assim. Tá vivo ele ainda? Tá vivo. Um beijo pra ele. Chacrinha.
Ele é responsável pela área de cana em Lavras. E assim, é interessante porque a aula, ela te ensina muito, né? Demais. Ela te ensina muito. Você tem que aprender a se safar, a estudar. Então isso foi muito importante. Ele sabia disso. Porque hoje a pós-graduação ela é muito vista, e isso é bom, eu vejo como um bom sinal, mas para formadores de qualificação, de profissionais e tal. Mas na época que eu fiz, isso foi em 93 até 2000, até 2002, né? Foi mais no sentido de preparar para a academia. Então você tinha que se preparar melhor, tanto em termos de pesquisa quanto de docência. Então por isso que ele me chamava a atenção e eu vejo que ele estava certo. Então eu comecei a dar aula. E lógico, eu já comecei a dar aula em cursinho também. E eu percebi que eu precisava chamar a atenção da turma. E como chamar a atenção da turma, com que estratégia, né? Então eu comecei como muita gente faz, eu comecei a criar músicas conhecidas, né? De Mamãe Eu Quero e e você vai colocando as letras. No cursinho tem direto essa porra aí, né? Direto. Você decorar as formas lá, assim. E chegou uma época que eu tinha mais de 50 assuntos, 50 músicas, né? Para cada assunto eu fazia uma música. Então eu tinha música de fotossíntese, tinha música de... Você podia cantar uma para nós então, hein? Ó, pego de surpresa agora. Não, hein? posso. Vai lá. Faz corte dessa daí. Mas eu fui no cloroplasto, que processo maravilha. Conheci o tilacoide, botãozinho esverdeado e cheio de clorofila. Né? Você tá vendo ou não? E aí começou, né? O refrão dessa música, porque o tilacoide é onde são abrigadas as moléculas de clorofila que acontece o processo fotossintético, né? E é um botão, parece um botão quando já é botão. Até, coincidentemente, estamos falando, né, de botão. E aí o que tem que acontecer? A luz tem que bater ali na clorofila para excitar os elétrons, para que aconteça a fase fotoquímica da fotossíntese. Então o refrão não podia ser outro, né? Mas excita o botão. Você tá vendo? Lá tem clorofila, elétrons já vão saindo, fase clara produzindo para usar na fase escura. Aí, salve de palmas. Agora fala o seguinte, vai falar que você tem música pro ciclo de Krebs também. Tem. Eu nunca entendi essa porra, vou ser bem sincero, você é muito chato. E ele é chato, é verdade, mas ele é fácil. Põe uma foto aí pra turma do ciclo de Krebs, depois na edição você vê o que é isso. Não é difícil, ele é chato, mas ele tem uma lógica, né? E eu gosto muito, quando eu falo disso, de ensinar a lógica do ciclo de Krebs. Então vai. Não, ele existe para promover um desmonte da glicose. Porque a glicose ela é tão energética que se ela for quebrada de forma assim abrupta, ela libera tanta energia que ela prejudica a célula, ela chega a derreter parte celular. Certo. Então ela tem que ser quebrada aos poucos. E essa quebra vai liberando energia e vai produzindo uma molécula menor chamada ATP. Eu lembro dessas coisas. Exato. Então a grande mola propulsora de ATP é o ciclo. Então, por que existe o ciclo? Para ele ir quebrando aos poucos e gerando ATPs. É essa a lógica, né? Tá vendo? Então tem... Me afoguei, peraí. Pessoal da edição, peraí, deixa eu me recompor aqui. Bota na tela uma imagem do ciclo de Krebs para ver se eu que estou exagerando ou não. Você lembra disso? É um demônio na vida da gente. Mas você tem algum lugar que compila essas músicas? Não? Pois não, meu bem. Tá dando ruído? Você já assistiu Demolidor? Ele parece o rei do crime. Põe na edição também. O rei do crime. Papo de giga, que essas coisas que fala, mas que ele parece o rei do crime. Depois você vê na edição. Deixa eu te falar, e tem algum lugar que você compila essas músicas ou não? Não, aí o que aconteceu? Que foi assim, como a coisa foi crescendo, chegou um momento que todas as aulas praticamente tinham uma música. Então os cursinhos, que eu dava aula em 6 cursinhos simultaneamente, né? Fazendo pós, mas isso eu podia, né? Então não era para testar, então vamos testar. E começou a dar certo. Então os cursinhos compravam instrumentos, eu chegava, né? Era comum isso. Professor, vai ter música hoje? Vai ter música. Os cursinhos imprimiam as músicas, as letras e tal, esparramavam todo mundo lá e eu dava a aula, chegava e todo mundo esperando, não podia fazer bagunça, porque tinha que explicar primeiro. Então isso foi interessante. E aí eu resolvi produzir um CD. Aí nós publicamos um CD, chama Biologia Agora é um Show. E tem isso aí?
Hoje não mais. E eu produzi sozinho, né, junto com um amigo meu, que é o Flávio Vilela, que é um grande amigo meu até hoje. Ele entrou de sócio comigo nesse projeto. Ele foi financiador, na verdade, do projeto. E nós fizemos 1000 CDs. E eu vendi esses CDs sozinho, praticamente em Lavras, né, com meus alunos e tal. No meio do processo, eu ofereci esse CD para a editora Abril. Certo. E ela comprou os direitos, ela gostou. E na época ela queria lançar o CD junto com a Super Interessante. Perguntou o que eu achava. Falei em São Paulo para discutir. Eu falei, professor, a gente quer lançar o seu CD com a Super Interessante. Pode falar Super Interessante aqui? Abriu? Pode, né? Lógico, não, pode falar o que você quiser. Então eu falei, o que você acha? Eu falei, o que eu acho? Pô, pode, vamos lançar. Só que eles resolveram mudar e fazer uma coleção de todas as matérias, não só o meu CD. E aí me convidaram para fazer a coleção. E eu convidei o professor de física, que é o Pachecão, que tem até hoje CDs, tudo, de física, e o resto nós montamos. Então eu participei como executor, junto com colegas da área. Nós fizemos, além de biologia, que era o meu, história, física, química, matemática, geografia. Mas tudo partiu desses daí? Tudo desse daí. E aí eu chamava o professor de matemática, por exemplo, a gente escolhia os temas e escrevíamos juntos as letras, e aí contratamos melodia, enfim. Um ano fizemos a coleção. O meu CD particular chamava Biologia Agora é um Show, que eu tô na capa assim, né? Novinho ainda, Puta, né? A gente podia achar uma foto disso aí, né? Alguém me passou, não, acho que tem, não tem? Tá. Legal, Biologia Agora é um Show. A Abril lançou a coleção que chama Coleção Vestibular Aprender Agora é Show. Ela usou também o nome. Legal. E eu achei, Botão, que eu ia ficar milionário na época. E aí? Não fiquei, porque a expectativa é que nós íamos vender 1 milhão de CDs em 5 anos. Dinheiro por cima, assim, eu ia ganhar R$1 por CD. 1 milhão, isso há alguns anos atrás. 5 anos. Né? Dinheiro para caralho. Muito dinheiro, né? Dinheiro hoje, era muito mais. Imagina, 25 anos. Mas isso não aconteceu. A Abril lançou tudo errado, ela lançou do jeito errado, eu falei que não, espera, mas não adiantou nada, nem me ouviram. E aí, no final, não vendeu o que esperava, ou a gente também não tinha acesso a quanto tinha vendido, e no final, isso voltou para mim, os direitos estão comigo hoje, mas você perguntou onde que busca Taca isso? no Spotify. Vai ganhar porra nenhuma, já não ganhou, então taca lá, fica legal. Pode ser, é verdade. É verdade, uma ideia boa, põe no Spotify. E chegou algum cara já depois de velho e falou, pô, Paulão, aquela porra me ajudou pra cacete. Muito. Caiu no vestibular e eu só lembrei Muitas de que aperta o botão na cloroprata. Muitas vezes aconteceu isso. Até hoje acontece às vezes, né? É que o material já não está tão disponível. Mas se buscar na internet músicas de biologia, vai encontrar um monte de visualizações. Que legal, cara, eu não imaginaria nunca. Nunca, né? Muita Você gente... toca alguma coisa ou não? Não, muito pouco. Não, eu já toquei violão, mas muito mal também, né? Aprendi sozinho e é horrível aprender sozinho, porque você aprende tudo errado, né? E aí não consegui evoluir. Então violão eu já não gosto, não. A única coisa que eu toco é os outros ir embora, ultimamente. Eu sou horrível com tudo. Muito bom. Tem mais alguma coisa do ponto, sei lá, de formação acadêmica, começo profissional, que você acha que vale a pena comentar aqui? Ou nós passamos para a bola um pouco mais de cana agora? Sim. Então, eu queria, assim, só destacar a importância da universidade, né? Seja pública ou particular, enfim, na vida de um jovem, né? Eu acho que, claro que o mundo tem mudado muito. Não significa que quem fez um curso superior vai ter sucesso, não é nada disso que eu estou falando, mas a possibilidade de conhecer coisas novas. Eu tive essa vontade e essa felicidade de viver o mundo universitário numa fase muito boa, talvez a melhor fase, né? Hoje a universidade pública está muito difícil, né? Está muito polarizada politicamente. Já era na nossa época, mas não era como é hoje, né? Então eu encontrei recurso, provavelmente. Muitos recursos, faltam recursos, dinheiro para pesquisa está muito difícil. O Brasil está patinando demais numa coisa que eu acho fácil de resolver, mas juntamente com a iniciativa privada a gente poderia estar muito mais avançado, mas não estamos. Então, mas eu vejo que a universidade ela te permite um amadurecimento muito importante. Então, eu costumo dizer que tudo que eu tenho profissionalmente hoje, claro que a Unesp significa assim a materialização de tudo que eu me preparei, certo. A Unesp. Mas a universidade lá atrás, eu jovem, porque tem esse detalhe, quando eu
cheguei nesse ponto da universidade, meu pai, infelizmente, estava com problemas financeiros muito sérios, né? Meu pai e minha mãe, muito sérios. Então, a gente não tinha condições eu não podia pagar uma faculdade e não tinha jeito. Então, eu comecei a trabalhar. E eu trabalhei numa casa lotérica durante um ano e ali que eu tive o start de conseguir fazer um cursinho. E eu não tinha como pagar cursinho, nem meu pai. Foi uma coincidência assim, do destino que eu acho que foi muito importante. Eu só vou finalizar essa parte com isso, que eu acho que vale a pena eu citar. Por favor. Você Eu... está falando isso antes de você entrar na escola. Antes de entrar Seu na pai universidade. estava durão, você precisava de dinheiro para fazer cursinho, você foi trabalhar na casa lotérica, certo? Exato, exato. Tô na mesma parte. Tá Exato. Então eu só poderia estudar num cursinho de graça. Porque meu pai, infelizmente, hoje um cursinho já é caro. Isso já era Ribeirão Preto, imagina na época. E teve uma passagem que pouca gente sabe. E é até bom, eu gostaria de citar o nome dele, porque foi o grande responsável. Diarone Dias. Certo. Quem é Diarone Dias? Ele era professor de biologia, escrevia livros. Eu estudava nos livros dele, na escola que eu estudava, isso aí, Ribeirão Preto. E eu conhecia o Diarone, assim, dos livros. E quando eu estava na casa lotérica, ele frequentemente, ele é de Ribeirão, morava em Ribeirão pelo menos, ele era o dono do ângulo, um dos donos do ângulo. E ele entrou na lotérica e eu ofereci para ele um bolão. Eu estava sozinho na lotérica, eu lembro desse dia, ofereci para ele um bolão. E ele comprou o bolão. E eles ganharam. Puta que pariu. Ganharam a quadra. Na época era um dinheiro, hoje eram 10 pessoas. Hoje devia ser uns 5 mil para cada um, mais ou menos. Tá. Um bom dinheiro. Só que eu anotei o nome dele e ficou lá. Era tudo muito primitivo na época, né? Não era que nem hoje, automático. Era tudo manual, né? Aí o dono da lotérica perguntou, quem é esse cheque? Eu falei, não, eu que vendi para ele. Deixa ele aí. E aí ele ia de vez em quando lá. E um dia eu estava lá e ele entrou. Eu falei, ô Diana, você lembra aquele dia? Ele nem lembrava. Acho que ele tinha jogado fora até o comprovante. Então você ganhou. Aí dei para ele o comprovante, o cheque. Ele ficou muito agradecido e foi embora. E aquilo, Botão, foi muito importante para mim. Porque eu fiquei pensando, depois de alguns meses, uma forma de estudar. Falei com meu pai na época. Ele falou, filho, tudo bem, se você achar um jeito de você estudar, você pode ficar aqui em casa e estudar. E aí eu tive a ideia de falar com o Diarone. Ele me recebeu no escritório geral lá do ângulo, lá no centro de Ribeirão Preto, e eu contei para ele essa história. E ele lembrou, e ele falou, não precisa falar mais nada, eu te dou um ano de cursinho. Olha só. Uma bela coincidência, né? E aquilo, para mim, foi decisivo, porque, Botão, eu fiz, como nós estamos conversando, por força das circunstâncias, fiz mestrado, doutorado, graduação, mas eu nunca estudei tanto quanto aqueles 6 meses, porque eu tinha que passar. Entendi. A minha chance era ali. E tinha que ser uma federal ou estadual. Porque... Pelo mesmo motivo. E aí acabou. Que legal. Então isso mudou a minha vida. Então, o Diarone... Cara, Diarone. você tá falando de Diarone... Esse cara dava aula de biologia? Biologia, é. Eu acho que eu tive aula com ele aqui no ângulo de Piracicaba. Ele é daqui, ele é de Piracicaba. Eu nunca vou esquecer a história que esse cara, ele falou que ele era um bunda. Ele tá vivo ainda? Tá vivo. Vou dar um jeito de chegar nesse vídeo. Eu nunca vou esquecer, eu tava no cursinho e ele falou o dia, nunca vou esquecer essa história, que ele teve que dar aula e a primeira turma que ele teve que enfrentar, acho que foi uma turma de 4º ano, que ele pegou um giz na mão, que de tão nervoso que ele tava, o giz derreteu na mão dele. Mas muito legal a história, Paulão. Fica emocionado, porque essas coisas mudam a vida da gente mesmo. Aí depois de velho, que você vê, né, toda a trajetória, você fala assim, um pequeno negócio, né, que pro cara foi pequeno e pro você foi monstruoso. Não, Botão, e eu conversei com ele faz uns 5 anos, eu achei ele, entrei na internet com ele, que ele ficou até meio cismado, que eu queria falar com ele, e aí quando eu contei essa história... Da lotérica. Ele lembrava parcialmente, ele me falou, Paulo, a gente ajudava tanta gente que quando a gente percebia que a pessoa queria mesmo, que eu vi em você ali uma pessoa que precisava e queria. Então eu tinha certeza que você ia passar. E isso mudou minha vida. Que legal. Mudou minha vida. Um beijão pro Diarone. Nós vamos fazer esse pedaço chegar Ainda dele. bem que você conhece ele, né? Eu tive aula com ele, cara, Ele no era cursinho excelente. também. Excelente. Eu lembro dessa Excelente. história, e a história do giz. O que foi? Porra, de novo.
Tá dando Agora pau fica essa pra merda? fora. Eu vou pôr aqui. O meu também deu B.O. não? Não, o seu tá Mas tá ótimo. pegando, não deu pau, né? Não deu Vou pau. deixar assim. É, deixa aí. Tá bom, Tiffany. Você já veio mandar... Vem aqui pra turma conhecer você. Ai, meu Deus. É lógico, a pessoa tem que conhecer quem fica aqui por trás e faz tudo acontecer. Manda um beijo lá pra turma. Mas cadê? Eu não vi você. Vai lá, manda tchau. Beijo. Não, você não apareceu de novo, pode vir Não, atrás. mas tem uma câmera que tá pegando. Tá aí, Aquela- pegando, Kevin? Tá pegando do pescoço pra baixo. Abaixa aí. É. Aí. Obrigado. Muito bem. Então esse daqui, nós vamos fazer o Momento Cracked, certo? Que é o nosso patrocinador oficial aqui do episódio. E uma das perguntas, Paulão, que eu acho que tem tudo a ver com a área de Eu vou começar de novo essa palavra para eu não me coisar. Nós estamos aqui no Momento Cracked, certo? Que é o nosso patrocinador oficial. E nós temos uma pergunta dedicada aqui, que é bacana, que entra muito da temática que eu acho que a gente viveu ano passado, certo? E vive esse ano também, Paulão. Que é a importância do manejo pré-seca. Então, começando a pergunta, né? Primeiro, o que é esse momento pré-seca, apesar de estar no nome, né? Vem antes da seca. E qual que é a importância de se realizar isso? E qual que é o impacto? Quais são as seguranças que você traz aí para a cultura? Fica à vontade. Então, esse tema é um tema relativamente novo para o setor. Tá. O conceito, né, de preparar melhor a cana que vai enfrentar esse período de seca, que é um período que, obviamente, o TCH vai diminuir por perda de umidade, o metabolismo vai ficar mais restrito. Num primeiro momento isso é bom, porque há uma concentração de açúcares, mas a gente não pode se descuidar que isso pode trazer prejuízo se isso passar do ponto, Certo. como acontece geralmente em final de safra, principalmente em ambientes mais restritivos. Então a estratégia pré-seca, ela visa deixar a planta melhor preparada metabolicamente para enfrentar esse período, até quanto possível a gente conseguir extrair o melhor da qualidade da matéria-prima. Tá. Então, o que tem por detrás do conceito pré-seca? Metabolicamente a planta mais preparada, com que ela invista menos em material de defesa, porque qualquer fator biótico ou abiótico vai levar a um consumo de reservas, Certo. e que a gente consiga aumentar a longevidade dentro do ano daquela lavoura. Muito bom. E, cara, e você falando assim, vem muito o que aconteceu na safra passada, certo? A safra 24, 25, e depois eu tenho umas perguntas para fazer nesse sentido aí, que é desse consumo de energia. Mas assim, o que tem a ver esse manejo pré-seca com aquela questão de manejo, por exemplo, de Etefon, para florescimento ou evitar a isoporização? Se o cara faz um inibidor de florescimento, um maturador, isso aí já serve como uma pré-seca ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Uma não... Certo. Se eu fiz um, eu não preciso fazer outro, ou são complementares? Como é que você enxerga Exato. essa questão? São caminhos complementares, Tá. que obviamente eles podem acontecer em conjunto ou não. Então, começar com o Etefon, visando primariamente a flor, Tá. que é uma estratégia, mas tem como pano de fundo hoje tão importante quanto a flor, que a flor a gente ainda maneja com a questão cultural, né? Variedades que não florescem, ou se começar um ano muito indutivo a gente colhe mais cedo, então a gente tem como fazer alguma coisa. Agora, lavouras de meio e final de safra, essa gente, se ela tiver florescida, a perda é muito maior. Certo. A desidratação vai ser grande, então isso nós estamos falando de uma perda potencial de água que vai levar a uma menor taxa de metabolismo e perda de peso. Então, como proteger essa lavoura? O fornecimento de etileno é uma estratégia já visando essa longevidade, mas não é caracterizada como aquele período pré-seca, até porque nós estamos num período de grande disponibilidade de umidade. Mas claro que são estratégias complementares, ou seja, quem preparou essa cana mais cedo pode preparar ela visando pré-seca, dependendo do período que ele vai querer deixar essa longevidade? Claro, pode, são complementares. Inclusive. Entendi. Então pode e deve fazer. Então eu diria assim, o Etefon é uma medida a longo prazo. Uhum. O pré-seca é uma medida já a curto prazo. Entendi. Então elas são complementares. Não fiz o etileno via flor, isopor lá em fevereiro, por exemplo, que é o maior período. Posso fazer o pré-seca? Pode e deve.
Não, só fiz o Etefon. Preciso? Não, você não precisa, mas você pode emprestar essa tecnologia para melhorar a lavoura. Posso fazer os dois? Pode fazer, porque são complementares. Entendi. Então, pensando um pouquinho no etileno, que é a maior carga que a gente tem no período indutivo. O etileno tem muitas vantagens dentro da planta. Eu sempre converso nas usinas o seguinte, o etileno ele não vem para matar a planta. Pode até matar, mas não é o papel dele. Pelo contrário, o etileno vem para organizar um processo decorrente de um estresse. Então, fatores bióticos e abióticos levam naturalmente ao aumento de etileno interno na planta, que já tem seu nível de etileno, mas ela vai subir com seca, solo compactado, broca, coletótico, tudo que puder elevar o nível de estresse na planta sobe etileno. Sim. Por que isso acontece? Para a planta poder se reorganizar. Então o etileno é um hormônio organizador. Então ele para o crescimento de forma discreta, mas ele diminui o ritmo de crescimento para que a planta possa investir no seu sistema de defesa. Essa questão é tão interessante que quando ele sai da planta, ele deixa uma memória de retomada de crescimento. E uma das importantes memórias de retomada é a ativação de genes que vão levar ao aparecimento de pelos radiculares. Então, quando o etileno é metabolizado, demora alguns dias dentro da planta, ele sai, começa o aparecimento de pelos nas raízes. Isso dentro de um período de fevereiro, março, que tem umidade. E, portanto, pelo novo significa absorção de água e nutrientes. Então a planta se hidrata mais, isso dá uma longevidade maior para ela a longo prazo. Entendi. Mas resumindo, uma coisa, usou, pode usar também. Pode e deve. Agora, curiosidade, né? A gente dá uma rodada aí, tem uma turma que usa glifosato no processo de maturação em dose baixa. O que você acha desse trem? Funciona mesmo, não funciona? Mistura, é ruim, não é? Tecnicamente falando. Olha, o glifosato ele é um grande maturador. Em dosagem baixa, né? Não em dosagem herbicida. Senão vai matar, pô. Senão mata, exato. Matar, muita gente às vezes, posso usar como herbicida? Não, herbicida é matar. Matar gera todo um processo de desarranjo dentro das células. Então nós queremos que as células, consequentemente a planta, seja maturada. Então em dose baixa. É um excelente maturador. O problema do glifosato é que ele, metabolicamente falando, ele se acumula em pontos de crescimento. Tá. Então ele circula dentro da planta, pela sistemia dele, e ele para em pontos de crescimento. Bom, mas eu vou colher a cana. Qual o problema de parar nas gemas? Realmente aquela que vai ser colhida não tem problema. Mas e aquelas que estão abaixo do solo que a gente não vê? Do sistema que vai ser brotado novamente. Então, por isso que a gente não recomenda o glifosato em lavouras ainda novas, porque ela vai ter que passar por um processo de rebrota. Isso aí você está falando para uma cana mais de quarto corte, quinto corte, que vai indo para caminho de exaustão, você acha que tem uma viabilidade de uso? Tem muita viabilidade. Ele é barato e ele é bom, mas isso em lavouras mais tardias. Tá. Que vai ser, ou vai passar por reforma, aí não tem dúvida. Né? Ou que está nos últimos cortes, ainda tem dúvida, mas está vendo. Então, quer dizer, quando não vai comprometer mais o processo produtivo, ou de forma discreta, aí tudo bem, a gente recomenda. Misturar com outros maturadores. Tecnicamente, eu não posso concordar com isso, porque existe apesar de saber que muitas usinas tomam... Estou perguntando isso porque eu tive recentemente uma usina e falou, não, misture. E aí tinha um técnico que falou, não, cara, isso é cagada. Não é bom. Não é bom. Tem um trabalho muito interessante de um colega nosso que nos deixou na pandemia, que é o Anderson Gualberto, né, que mostra bem isso. Eu vou colocar de forma geral, mais ou menos 1 colmo a menos por metro por ano. Usando glifosato como maturador. Tá. Então, quer dizer, mesmo se você misturar, diminuir um pouco a dose na mistura, mas potencialmente pode levar a isso. Então a gente não quer essa perda de produtividade. Tem usinas que não ligam para isso. Não, mas eu tenho outras vantagens. Não tem problema. Mas tecnicamente não é recomendado porque ele causa uma diminuição potencial na retomada de crescimento. Eu vou fazer outra pergunta, muito a ver, né? De novo, obrigado aqui a Craft pelo apoio no programa. E vocês trabalham muito com aminoácido, certo? Eu acho que esse é o DNA da empresa. E cara, o Paulão, essa questão do aminoácido é um velho conhecido da cana
Ou é uma tecnologia mais recente que agora o pessoal começou a desenvolver um pouco mais, aplicar e colocar? Ou não? Sempre teve, assim, eu estou perguntando de leigo mesmo no assunto, porque eu sei o que é aminoácido, né? Mas eu estou falando como uso, como tecnologia para aumentar a produção. O que você fala? Isso, eu diria que esse é um assunto velho com uma roupa nova, uma roupagem nova. Na cana-de-açúcar, eu diria que é mais novo mesmo, talvez uns 10 anos para cá, novo, comendo, é novo, né? Até menos que isso. Em outras culturas, não. Isso tem já uma idade melhor. Mas o que eu digo sempre, e é verdade, esse assunto aminoácido, ele sempre foi muito maltratado. É um assunto, porque se a gente pegar qualquer tecido vegetal ou qualquer tecido animal, se nós batermos isso no liquidificador, ali tem aminoácido. Ninguém deu aminoácido para a planta. Como é que ela tem aminoácido? Certo. Porque ela produz seus próprios aminoácidos. A partir da conversão de moléculas de glicose, o sistema de atendimento de aminoácidos é realizado dentro das células. Então, ela já tem. Mas qual que é a importância do aminoácido em si? Ele tem diversas funções, mas uma importante função é a constituição das proteínas. E, portanto, as proteínas não podem ser formadas se os aminoácidos não existirem. Uhum. Então, esse fornecimento externo de aminoácidos, desde que ele seja bem absorvido, principalmente via foliar, certo. É aí que está um ponto. Antigamente as tecnologias não entregavam essa absorção. Então batia na folha ali, né, ia para o solo. Né? Pode até ser absorvido também, mas ele é atacado, quer dizer, não faz o papel dele. Por quê? A confecção das proteínas acontece dentro das células. Esse é o ponto. Tá. E para estar dentro da célula, tem que passar pela cutícula, né, que recobre a epiderme, passar pela epiderme, que já são células, entrar no sistema do meio da folha ali, que é chamado de mesofilo, dentro de células, tem que passar pelos plasmodesmos, que são ligações entre células, ou seja, tem que estar lá dentro. Então, para isso, quando me perguntam, professor, o que tem que ter num produto que tem aminoácido? Tem que ter qualidade, é isso que tem que ter. Por quê? Nós estamos falando de aminoácidos que eles têm que estar dentro das células. Então, esse assunto é um pouco novo, mas felizmente a gente tem encontrado empresas de muita qualidade, né? A Craft é uma delas, que tem tratado o assunto de forma muito profissional, com qualidade mesmo, que faz com que os produtos sejam de fato absorvidos. E aí a gente vai entrar num banco de aminoácidos. Eles são reativos, eles são facilmente absorvidos, eles estão livres numa solução, eles podem ser reconhecidos pelas membranas celulares. Então é disso que nós estamos falando. Entendi. Nós estamos ainda no momento, na cana, mas também na agricultura mundial também, não é só o Brasil não, que a gente ainda não tem muita opção. A Europa está mais avançada que a gente, mas a gente ainda fornece um banco de aminoácidos, a planta monta as suas proteínas, né? Só para a gente ilustrar isso. O que é uma proteína? Um conjunto de aminoácidos. É como se fosse um colar de pérolas. Certo. Os colares né, de pérolas que tem no mundo são iguais? Não. Você tem um maior, tem um menor, tem um branco, tem um azul, tem mais gordo, mais magro. Mais magro, tal, e cada um é um aminoácido. Então, a montagem das proteínas, e o homem não sabe quantas proteínas existem. Nós não sabemos. Nós sabemos milhões, mas não sabemos todas. Entendi. Então, existe uma combinação dentro das células que faz com que o metabolismo aconteça, que depende intimamente dos aminoácidos. Então, o fornecimento desse banco, desses aminoácidos principais que montam as proteínas, isso é fundamental. A qualidade deles também é fundamental, porque eles precisam ser absorvidos. Agora, o metabolismo, eu vou resumir, não existe sem proteínas. Não existe. Né? Não existe, portanto, sem aminoácidos. Então, quanto mais jovem é o indivíduo, maior necessidade de proteínas ele tem. É igual nós, né? Igual nós, exatamente. Igual nós. Quem tem mais proteínas no corpo? O indivíduo jovem. É só olhar para ele. Ele tem mais umidade no corpo, ele tem mais metabolismo rápido, ele tem ações rápidas, ele tem uma inquietude. Por quê? Porque ele precisa daquilo. Quanto mais velho é o indivíduo, menor o metabolismo. Natural. Então, isso acontece conosco, nos animais, né? Para emagrecer um cacete depois de velho. Exatamente, exatamente. E o velho, lógico que ele vai perdendo a força. Por que ele perde a força? Porque a maior parte das proteínas, ou grande parte, encontra-se nos músculos. Se ele não exercitar esses músculos, ele vai ficar fraco mesmo.
Na cana é a mesma coisa. Na cana é a mesma coisa. Qualquer cultura, né? Qualquer cultura, mas a cana é a mesma coisa. Uma fala que eu sempre trago, Botão, é o seguinte: proteína não conversa com sacarose. Tá. Então, que hora que nós estamos falando de proteína? O principal momento é quando ela está jovem, ativa, atuante, blá, blá, blá. É a hora da proteína. Nós estamos falando de crescimento e desenvolvimento, nós estamos falando de uma fase que ela está crescendo, se desenvolvendo, reações rápidas, ela tem umidade alta, ela precisa de proteína alta. No arranque, então, da... No arranque e na fase juvenil. Depois ela vai diminuindo isso. E ela começa, então, a usar todo o seu banco para armazenamento. Então você tem que aplicar no começo, no início do desenvolvimento da cultura. É importante no final, a vida inteira precisa de proteínas, mas ela tem que ser mais calibrada no final. Entendi. Por exemplo, o próprio processo de maturação exige ação de invertases. São proteínas, são enzimas, na verdade, que são proteínas, que aceleram as reações de formação de açúcar, por exemplo. Isso é proteína, mas não significa que precisa de um aporte muito grande. Aí sim aquele ajuste então esse ponto que as empresas perceberam, que momento que eu entro, com qual dosagem para ativar o metabolismo naquele momento. Entendi. Que aula, meu jovem? Você viu? O que eu ia te perguntar agora também. Ano passado, não sei quando você está assistindo esse episódio, tá? Eu falo ano passado, é que o cara está assistindo esse vídeo 5 anos, então nós estamos gravando isso em 2025. Quando eu falo ano passado, eu estou me referindo a 2024. Em 2024, no setor sucroenergético, e aí eu estou falando do Centro-Sul e de uma maneira muito geral, foi um ano, durante a safra, muito seco, que a produtividade caiu, obviamente, em função de ter sido um ano seco. Mas normalmente, quando a gente tem um ano seco, o TCH cai e o ATR ele sobe. Isso não aconteceu em 2024, o TCH caiu e o ATR ficou igual. E mais do que isso, Paulo, o nível de pureza da cana-de-açúcar, que é o teor de sacarose dentro dos outros açúcares, só explicando rapidamente para quem não é muito do setor, ele ficou muito aquém do que as outras safras quando a gente compara. Então eu queria que você explicasse do ponto de vista fisiológico, metabólico, o que aconteceu para ter acontecido isso. Porque, de novo, secou, falei, bom, TR vai subir. E ele não subiu, e a pureza caiu. Então, o que aconteceu para ter consumido esse nível de pureza? E aí teve problema em cristalização de açúcar, tem uma série de decorrências disso aí. Fisiologicamente, o que a cana fez? Essa pergunta ela é muito importante, porque realmente esse foi o cenário, né, de 2024. E o que aconteceu? Essa seca, essa desidratação abrupta que houve, levou a um estresse abiótico. Tá. Todo o estresse ele custa para a planta. Só que a planta já estava numa rota de armazenamento de glicose com frutose, formando a sacarose, que é um disacarídeo, que é tecnicamente chamado de pol. Tá. Então ela estava armazenando isso nessa rota de armazenamento, diminuindo o teor de proteínas, aumentando o teor de sacarose. Quando começou o processo de desidratação muito intenso, altas temperaturas, desidratação muito forte, a planta precisou achar moléculas de defesa. Tá. E ela não tem escolha, ela precisa, para fazer essa defesa, de açúcares redutores, que são moléculas de glicose e frutose separadas, tá, não juntas. Então ela começou a inverter o processo de sacarose, formação de sacarose. Houve uma inversão de sacarose. E, portanto, quando inverte a sacarose, o ATR começa a cair relativamente. E mais do que isso, começa a aumentar o nível de açúcares redutores. Parte desses açúcares pode ir para amido, que aí dificultou a cristalização. Entendi. Então ela aumentou o teor relativo de amido, diminuiu o teor de pol, porque ela precisava, eu costumo chamar, ela precisava sobreviver. A planta, ela começa o seu processo de crescimento e desenvolvimento, ou fotossintético, a partir da produção de glicose. Ela usa a glicose, que eu costumo chamar que é o tijolo dentro da célula. Com tijolo você faz o que você quiser de construção. Você faz uma casa, você faz isso, faz aquilo. Então ela produz tijolo, que é a glicose, que é o monossacarídeo, chamado de AR, juntamente com a frutose, que é um isômero dela. Então ela começa a construir tudo que ela precisa. Então ela produz glicose, ela usa a glicose, aloca, vai construindo, transformando, os aminoácidos vêm dessa transformação. E ela respira o quê?
no ciclo de Krebs que nós falamos há pouco? É o desmonte da glicose. Entendi. Então a glicose ela é formada, usa para tudo e respira a glicose. Ela precisou respirar. Respira o quê? Ela estava morrendo, então ela começa a falar, bom, eu tenho sacarose aqui formada, mas eu não posso deixar na forma de sacarose. Eu não vou morrer para deixar essa sacarose, então eu vou começar a desdobrar. No fim, foda-se a usina, né? Ela tem que sobreviver. Claro, exatamente. E, portanto, sobe o AR e quando a gente desdobra a sacarose, cai a pureza que você comentou. Entendi. Porque o que é a pureza? É a glicose, o teor de glicose e frutose unidas dentro do Brix, que é o teor de solutos solúveis. Foi isso que aconteceu. Cara, tem uma outra pergunta, daqui do ponto de vista técnico também, que a gente discutia no almoço, porque nós que acompanhamos, né, a usina vai sempre olhar lá a questão do ATR, certo, Paulo? E você falou para mim lá no almoço que tem 2 indicadores que você gosta de olhar muito e você acha que de certa forma são negligenciados tecnicamente em algumas decisões, que é a questão da umidade e do Brix. Se você quiser falar um pouquinho disso daí, eu acho que é bacana. Eu vejo que esses 2 parâmetros tecnológicos, que são muito discutidos hoje dentro da indústria, porque eles são fundamentais no processo industrial, eles são, eu não sei se eu causo algum desconforto dizer isso, Taca mas o pau. são negligenciados, você usou uma palavra importante, dentro da parte agrícola. A indústria usa. A indústria usa. A indústria usa. Ela valoriza isso, porque ela precisa. Tá. O Brix representa o teor de solutos solúveis dentro das células. Agora, nós não queremos... o que tem dentro desse soluto solúvel? Tem tudo que é solúvel. Por exemplo, as organelas são solutos solúveis. Uhum. Lipídios são solutos solúveis. Mas não adianta eu chegar para o dono da usina ou para quem é o responsável e falar, olha, você não sabe como que sua cana está excelente, porque o nível de mitocôndrias está excelente. Não, mas agora não interessa mais mitocôndria. Mitocôndria foi importante em todo o processo de construção. Então uma coisa é a construção do Brix, que é o todo. Agora, chega no momento da maturação, que é o que nos interessa, é o teor de sacarose dentro desse Brix. Isso é a pureza. Então eu vejo que se a gente se preocupar mais na parte agrícola, do qual nós temos bastante contato, na construção desse Brix, nós vamos ter um teto maior, para que dentro desse teto nós tenhamos mais moléculas de sacarose. Em outras palavras, Brix baixo, provavelmente a minha pureza, mesmo que alta, vai representar um nível baixo de sacarose. Se eu elevar o teto, o Brix, eu tenho mais chance de ter sacarose dentro desse teto. E o Brix, ele é uma decorrência da questão varietal. Eu posso escolher variedades mais aptas a construir esse Brix? Claro, as precoces são um exemplo. Elas chegam mais rápido. Elas leem o ambiente mais rápido, chegam mais rápido. Eu posso fazer alguma coisa para melhorar essa construção do Brix? Claro, você pode melhorar o processo fotossintético, fungicidas, produtos nutricionais, a base de extrato de algas, aminoácidos. Eu estou melhorando o metabolismo para a construção desse Brix, porque tudo vem da construção da fotossíntese. Entendi. Então eu posso fazer alguma coisa. Mas eu tenho uma planta precoce, por exemplo, ou produtiva, ou que seja rica, construir o Brix, eu dou os melhores insumos, mas eu deixo ela no escuro sempre. Não, também não vai dar certo, porque no escuro não tem luz, então não vai construir nada. Não, então eu preciso do ambiente também. Ou seja, o Brix ele é uma resposta direta da questão varietal, da aptidão varietal, mais o manejo, inclusive nutricional, e mais o ambiente de produção. Certo. Então isso aí eu consigo emprestar o melhor para que a planta possa subir o Brix e, portanto, me dar margem para melhorar o teor de sacarose. Esse é um ponto. O outro que você perguntou que eu gosto muito é a questão da umidade. Eu costumo dizer também que quando eu sei da umidade e o setor nosso olha pouco para a umidade, conversa pouco sobre a umidade, quando eu vou nas usinas a gente conversa, eu tento mostrar a importância disso. Quando a gente fala de umidade, a gente sabe com quem a gente está falando. Umidade da planta, Da né? planta, da cana. da cana. No caso nosso, a gente está falando de uma umidade da planta, mas no nosso caso, a gente tem o parâmetro tecnológico umidade que vem na nossa análise tecnológica. Certo. Ou deveria vir, porque muitas vezes não vem. Então, quando eu vejo a umidade, eu sei se eu estou falando de um indivíduo jovem, ou se eu estou falando de um indivíduo muito velho, ou se eu estou falando de um indivíduo que deveria ser processado, olhando a umidade.
Então, a gente olha muito para o ATR. Não, o ATR está bom. Não, mas Processa. Processa. Peraí, mas o que é bom? Ele tem margem ainda para subir? Não sei. Deixa eu ver a umidade dele, como é que ele está. Pronto, eu tenho margem para ganhar se eu chegar na umidade certa. Então, umidade também tem que entrar no processo, pelo menos tem que entrar no processo de decisão se a cana está no ponto de processar. Lógico que dentro de um planejamento macro da empresa, Exato. que tem que estar num processo de maturação ou não, a umidade. Com certeza, com certeza. As empresas que começam a olhar mais atentamente a umidade, começam a ver os resultados mais robustos. Fica a dica aí então, meus jovens, pra vocês darem uma olhada aí, cara. Olha, eu acho que da parte técnica, eu perguntei tudo. Você acha que tem alguma coisa bacana que você não comentou e acha que é legal comentar? Ou... não sei. Pode falar aí, fica à vontade, Paulo, se tem alguma coisa que eu não perguntei que você acha que é legal trazer, tecnicamente falando. Alguma crítica sua, preocupação, elogio, enfim, tá com o pau. O que eu vejo, assim, até com bastante alegria, é esse, no caso nosso do setor sucroenergético, o nosso setor, ele é muito forte, ele é muito robusto, não é à toa, né? O Brasil é o maior produtor mundial de cana. E eu, particularmente, acho que eu tenho mais um presente, falei tanto em presente hoje, mas que são as empresas e as usinas, que acreditam na universidade, que acreditam em mim, nos nossos colegas, que fazem esse trabalho de pesquisa, que são muito, esse trabalho é muito importante, porque tudo isso que nós conversamos aqui hoje, nada disso eu inventei, né? São achismo, né? Nada, são resultados de trabalho de pesquisa. Nós falamos de produtos pré-seca, por exemplo, nós fizemos um trabalho ano passado na usina da Pedra, um trabalho que me trouxe assim um resultado que eu acho espetacular e quero publicar esse trabalho com o tema pré-seca, e ele mostra claramente que os produtos, esse trabalho foi financiado pela CRACT, que mostra a importância da pesquisa não só da CRACT, mas para a usina da Pedra também, que abriu suas portas e colocou sua equipe toda à disposição nossa, mas ele mostra que a cana tratada com produtos pré-seca tiveram que investir menos em enzimas antioxidantes. Ou seja, comparados com a testemunha mostrou que claramente as plantas estavam mais estressadas. Tiveram que investir mais moléculas de glicose em material de defesa. E os produtos tratados os tratamentos que receberam produtos pré-seca mostraram um conforto metabólico muito menor, um investimento menor em enzimas antioxidantes. Paralelamente a isso, nós encontramos colmos mais pesados, ou seja, mais hidratados, aí dentro do que nós estamos falando agora, ou seja, está mais hidratado, você mantém o metabolismo por mais tempo, que é o que a gente quer. Certo. E no menor nível de isoporização, que é o que a gente busca também. Então, juntando esse resultado todo, a gente vê que, por exemplo, essa tecnologia pré-seca, ela veio para ficar, né? Assim como outras tantas tecnologias. Mas isso é fruto de um trabalho resultante desse entendimento entre o setor, vamos chamar as usinas, produtores, enfim. Produtores e tudo mais, e as empresas que investem e acreditam nesse caminho da ciência dentro do nosso setor. Muito bem, dona. Tá tudo certo aí? Paulão, seguinte, tem um momento aqui do nosso programa que se chama Vale a Pena Chupar de Novo. Certo? Inclusive, se vocês vierem para Piracicaba e você passar na Avenida Independência, no Campo do 15, você vai ver que tem uma arte escrito Vale a Pena Chupar de Novo. Olha a Tiffany, foi só chamar ela aqui na frente que ela ficou nervosa. Você entra lá, tira uma foto que você vai ganhar um boné do Felipe, aí ele vai mandar para vocês, certo, filho? O que é o Vale a Pena Chupar de Novo? A gente vai colocar aqui na televisão algumas caguetadas, né, que mandaram aqui pra gente. Então, vamos começar a sessão aí, Kevinho? Tá tudo pronto para ver se o Paulo conta? Lembra de mais algumas histórias aqui, por favor? Olha lá. Quem que é esse indivíduo aí? Puxa vida. Esse é o Paulinho, né? Quando nós nos mudamos para Ribeirão Preto, 7 anos de idade. Paulinho é você. Paulinho sou eu. Com esta bela cabeleira. Bela cabeleira. Puxa. 7 anos você tinha aí? 7 anos de idade. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Quem que mandou essas fotos? Daniela e o Juca. Juca é o seu irmão, certo? Meu irmão. Acho que ele vai aparecer provavelmente em alguma foto aí, espero eu, né? Senão você perde depois, certo, Felipão? Pode tocar. Ui, caiu meu microfone. Olha lá.
Aí esse foi Monte Alto, a gente nem morava em Ribeirão Preto, sou eu, né, à direita, Certo. né, e à esquerda eu e meu irmão Pedro, né, que é um ano mais velho que eu. Vocês tinham um time de futebol de salão de irmão, né? Exatamente, Depois vem o Júnior, depois vem o Marco, né, o que faleceu. E, então eram uns 4 homens, né, e isso a gente estava no Colégio Santa Úrsula, primeira comunhão. Muito bem. Eu e o Pedrão, meu sempre companheiro, né? Eu quase a Vocês mesma se dão idade. bem de velho depois, tranquilo? Hoje a gente se dá bem, a gente brigava muito nessa Quebrava o época. pau? Quebrava o pau. Quebrava o pau, mas a gente dava muita risada também, né? E hoje a gente, né, nossa, temos uma ligação muito forte, né? Muito bom. Um ano de diferença, exatamente um ano. Mas também, cacete, né? Vou falar se dá bem, vai falar não, tem que se dar Tem que mesmo, falar, né, cara? não, Pedro, a gente- Senão fica feio depois. Olha lá, bota aqui que é isso aí. nessa mesma época, um pouquinho antes talvez daquela foto ali, Esse é o da direita. eu sou da direita, né? Tudo posudinho aí, né? Aí, já mostrava um sinalzinho aí da carreira. Aliás, deram uma caguetada aqui em você, porque eu tô vendo você tudo bonitão. Quem que falou? Que foi o Juca, né? Ele falou que você gostava de camisas impecáveis. É verdade? Camisas impecáveis no sentido de estar bem alinhado, bem passado. É verdade isso daí? Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu não, né, eu nem sabia que ele tinha essa visão, né? Mas eu acho que sim, porque, por exemplo, um detalhe disso, eu não tenho camisa nenhuma de manga curta a não ser camiseta. Então, talvez mostre um pouco disso. Eu gosto de camisa manga longa e talvez desde criança, claro que eu não usava camisa manga longa criança, mas eu já gostava um pouco dessa... Mas você falou bem, eu também não tenho. Camiseta cavada, então eu acho o negócio mais não, brega do universo, cara. Não, é fora, eu também não gosto. Mas tá bom, quem quiser usa, né? E você vê que o Pedrão aí, né, que é o meu irmão, é jeito zero, né? Porque se alguém tivesse que seguir carreira agrícola, tinha que ser eu mesmo, né? Aí eu pelo menos já demonstrei alguma aptidão, Habilidade na alguma palha. habilidade. Muito bem. Pode tocar. Olha aí, acho que a turma tá... A turma toda aí, ó. Agora vamos lá, deixa eu achar você. De preto lá em cima? De preto lá em cima, exato. Acertei. Ali ao lado esquerdo, acredito que seja você, seus pais e seus irmãos. Exato. E ali à direita, deixa eu ver. O de baixo ali. De baixo, exato. Sentadinho assim. Isso, embaixo do meu pai e da minha mãe ali, exatamente. Então, meus irmãos, né? Aí, o Marco, esse que faleceu, esse mais velho de Cavanhaque, né? Que tá ali, lá de cá. E de lá também o de barba, né? Nas duas fotos aí. Certo. Tá do lado da minha mãe. Que tá abraçando a as minha moças irmã, ali. A Cecília, que tá ali abaixo de mim na foto da esquerda, que eu tô com a mão no ombro dela, se não me engano ali. Tá. Ela mora em Piracicaba, inclusive. É mesmo? Ela mora aqui. Beijão pra você, Cecília. Eu estava com ela ontem, né? Eu jantei com ela ontem, o dia do meu aniversário, ela fez um bolinho para mim lá. Né? Aniversário dele ontem. Meu aniversário ontem, 60 anos. A Suzana, que é aquela de branco, na foto da direita. O Marco, né? Que nos deixou recentemente. O Pedrão, que é aquele da pá lá, né? Da foto lá atrás. O Júnior, o Juca, né? Que é o de bigode ali à esquerda. Usa bigode até hoje ou não? O Júnior, eu acho que não. Não? Não, né? Então sustentou. Não, tá sem, a Azália, onde ele está, aquela de azul, que está com a mão no ombro dela. A Suzana de branco. E meu pai e minha mãe, os dois já falecidos. Minha mãe faleceu em 2000 e meu pai faleceu em 97. Entendi. Essa foto foi em Ribeirão Preto. Perdeu cedo também, hein, Paulão? Você tem 60, pô. Tem 60, meu pai faleceu. Cedo, né? Você tinha uns 40 aí, alguma coisa lá? Eu tinha acabado de casar, eu tinha 42. 42. E essa foto aqui da esquerda foi em Ribeirão Preto. Setembro de 82, tá ali, ó. No cantinho direito. Setembro de 82, isso. Exato. Foi nessa fase mais ou menos daquela história da loteria. Aqui, do Diarone. Diarone foi em 83. Não, perdão, foi em 82, porque em 83 eu fiz o cursinho. E passei... passei em 84. Eu passei no meio do ano. Então foi um ano antes daquela... Nessa época eu já trabalhava. Aí, né? Foi essa... Nessa época, 82, meus irmãos estavam já fora. Só eu e o Pedro
a gente morava com meu pai e com minha mãe, o resto já estava já fora. Muito bom. Isso aí já acho que é um pouco mais velha que essa época, né, mas tá aí a Mais turma. velha, essa eu acho que eu já estava, não tinha casado ainda, nem casado, mas estava namorando. Cadê? Cara, esse é o de preto. Eu sou de preto. Abraçado com o Marco, né? Pô, mas você melhorou, Paulo, sinceramente, você estava eu- mais acabado, hein? Não, é verdade. Apesar de careca, né? É um problema físico grave, mas eu enfrentei bem, né? Eu tô indo bem, né? Fazer o quê? Né? Eu também, né, aqui, ó. É, Todo mundo não, enchendo o mas saco. Você não, vai mas fazer tá bom. implante de cu. É. A turma fica brava, que depois ficou falando palavrão, aí tem que cortar, mas tá bom. Esse aí é os irmãos, os homens, né? Os homens, Tudo bem. Pode tocar. Vixe, essa daí deve ser na faculdade. Faculdade. Isso aí foi um pouco antes da gente se formar. Consegue me localizar aí, Botão? Pera aí. Na esquerda, você é aquele de branco cruzado com cara de segurança. Do lado do cara de azul. Exatamente. É isso? Exatamente. Cabeludão. É isso mesmo. Agora no outro tá foda. Ah, não, achei, acho. Tem um careca de óculos escuros, acho que o de cima ali, ó. Você é o de cima ou não? Careca de óculos Ó, escuros. tem uma moça dando risadinha, aí do lado direito tem um senhor de branco e óculos escuros, e ali atrás Exato. tá você. É isso. Ué, que dá fase, porque você é alto pra porra, né? Então eu tô indo exatamente. pela... Esse é o professor Paulo de Souza. Paulo que de Souza. é da área de fitopatologia, ele foi uma Fudido. referência mundial ele, né? Na área de fruticultura e doenças de plantas, né? Professor Paulo de Souza. Essa é a sua turma. Minha turma. Vocês se encontram com... Sim, a gente se encontra com uma certa frequência, né? Geralmente, cada 2 anos, 3 anos, ou no máximo 5 anos. A gente tem uma turma muito atuante. Até hoje, eu tenho certeza que o pessoal vai acabar vendo o vídeo, né? É uma turma muito querida, nós somos muito unidos. Que legal. Então, recebi muitas felicitações ontem dessa turma aí. Então, é uma turma que a gente tem muito carinho, né? Muito carinho. Lavras promove algum encontro oficial anual da universidade? Porque, cara, a Exalc tem um puta negócio legal ali da DEALC que eu acho que todas as escolas, independente de qual curso tinha que fazer, que é promover oficialmente esse encontro das turmas. É muito animal, cara. Exato. É muito animal. Lavras tem. É Lavras muito. tem Tem? e é todo ano. Muito legal. Porque aí eles comemoram a cada as turmas de a Os cada 5 anos. Os quinquênios. Todo ano tem festa, porque todo ano tem 5 anos. Exatamente. Muito legal. Então Lavras tem, eu fui nós já fizemos 30 e foi de 89, 34? Acho que é isso. 34 anos. Quando nós fizemos 25 anos, jubileu, eles deram um diploma para cada um lá, né? E eu, por questões profissionais, acabei chegando tarde. Eu deveria ter ido antes, tal, mas eu não recebi. Recebi depois em casa, mas não recebi no dia lá. Participou da... Que é uma grande alegria para todos nós. Então, espero ir no de 50, né? Isso aí. Eu tô nessa, eu tô no de 15 esse ano. Aí, ó. Mais jovem. É muito legal, né? Então, vale a pena. Lavras faz muito isso. Eu acho que as universidades deveriam investir Todas. nisso, porque é muito importante. Muito legal. Pode passar. Desculpa, Não, quiser voltar? Não, na próxima ele tá. Ah, também. tá, Eu então queria pode destacar, passar. ó, aquele é mais ou menos dessa época, já me localizou ali? De novo, cara de segurança, Segurança. bem embaixo da árvore ali, parecendo que você faz parte do tronco. Exatamente. Aí tá a turma, esse do meu lado de azul, né? De azul claro. Não, Do azul de escuro. escuro. Certo. Esse é o Dengo, né? O Sérgio Bispo Ramos, que ele é professor hoje de Dracena também. Que legal. Então ele fez pós-graduação e tal, e hoje ele é professor conosco. Então ele é meu colega, faz parte do GECANA também, que é o nosso grupo de experimentação. Então, um abraço aí pro Dengo aí, que está sempre junto comigo aí. Um beijo pra você, Dengo. O Dengo é uma figura excepcional também, né? Então bom. tá aí a nossa turma. Aquele embaixo ali, ó, deixa eu ver, é o de verde. Tem 3 ali. Não, é Que o tá com a é o do cerveja meio. na mão. É o do meio. Tá, o do meio, que tá com o braço assim. Tá com o braço assim. É. Ele é o Dardo Luiz Eduardo Fernandes do Marco. Ele é daqui de Piracicaba. É mesmo? Ele trabalhou na Iracema, se não me engano, Aqui na São Martinho. na São Martinho, e hoje ele é um grande produtor, ele é um excepcional profissional. Então eu podia falar de todos aí. De Piracicaba tem o Ítalo também, ó. Tem ele, tem vindo para a direita um de verde, que é o Chuchu.
né? E o Ítalo é professor da Exalc. Será que não deu aula para você, não? Cara, Ítalo. Aqui que tá com a calça da bolsa assim? É, exato. E, se não me engano, Ítalo Della Libera Júnior. Ele é Pode ser professor. que sim. Você sabe qual disciplina ele leciona? Pode ser entomologia. Cara, pode ser. Vamos procurar depois. Deve ter dado aula para você. Que bacana. É que entomo não era muito a minha praia. É. É verdade. Puta, tinha que fazer o encetário. Eu comprei o encetário de tão vagabundo que eu tava na época, viu, rapaz? É, não. É uma merda. De vez em quando eu também passei por isso, eu não cheguei a fazer isso, mas um colega nosso de Eu Franca, comprei, uma bosta. ele montava o inseto, né? Ele pegou né, pata de um, antena de outro, cabeça de outro, montou, colou e levou e passou, né? Sou bem sincero, eu só fui conhecer o louva-a-Deus no encetário. Aí depois eu descobri no Kung Fu Panda que tinha realmente um louva-a-Deus aí e tal. Porque tem o louva-a-Deus, não tem? Muito bom. A turma dá risada, mas é verdade. Ó, ali tá fácil de reconhecer você. Ó, Paulo, você tinha uma cabeleira ali. Tinha. Deu uma geada braba esses anos aí. Deu, e rápido, hein? Isso aí realmente... Ó, aquele né, depois de mim tem o de óculos, né, escuro. O Zé Bonitinho ali. O Zé Bonitinho. Depois tem o Mazinho. O Mazinho é de Piracicaba. O de azul, né? O de azul. Ele é de Piracicaba. Eu não sei onde está o Mazinho hoje. Não me lembro, mas... Então tem o Gário, esse de vermelho, o Gário índio, né, do Amazonas, enfim. E ali à direita é a república que eu morava. Como é que chamava? Casa Paroquial. Não, eu estava mais para casa paroquial mesmo. Por quê? Porque a gente era muito quietão, né? Não tinha muito... a gente não fazia muita bagunça, não. Não fazia umas cagadas. Mas aí era o nosso quintal, né, que a gente fazia muito churrasco e, pô, já tô vendo o Carneirão. Aí, o Carneirão é aquele de cabelão loiro ali, né, que é um grande amigo, a Márcia, enfim, as meninas todas aí, a gente fazia muita festa ali, né. Eu fui orador da minha turma, né? É mesmo? E engraçado que essa casa a gente morou, né, praticamente o tempo todo, e quando chegou assim, faltando um mês para a formatura, a gente resolveu soltar rojão, porque era em julho, a gente resolveu fazer uma bomba. Aquelas coisas Lá. Aquelas ideias fenomenais. Total, né? Colocar dentro de uma lata, nesse quintal lá no fundo, ele era um quintal alto assim, eu e o Valtinho. E o Arthur, que morava com a gente, e o Buda, deve estar todo mundo aí, ficaram dentro de casa com medo, porque a gente fez uma baita de uma bomba. Eu e o Valtinho fomos lá, você liga, você acende, o outro joga e tampa, só para ver a lata subir um pouco, né? Isso. E na hora que acendeu, nós saímos correndo um para cada lado, não estourou, né? Deu chabu, não estourou nada. Só que na hora que eu pulei aonde está a mesa aí mais ou menos, tinha um varal. E o varal pegou aqui em mim assim, bem na boca aqui, Abriu. Abriu a boca por dentro, tudo. Eu caí no chão, bati as costas, todo mundo preocupado comigo, esperando a bomba que não estourou nada. Quando eles foram me socorrer, eu falava e saía sangue na minha boca. Eles acharam que eu estava morrendo, eu também. Eu queria explicar que foi só aqui, mas enfim. Aí quase que eu perdi o posto de orador, porque... Por causa de uma bomba uma bomba mal planejada. Ou de um varal no lugar errado. Foi nesse quintal aí, mas no fim deu tudo certo. Muito bom. Ó, lá! Biologia agora é o show. Esse é o CD. Esse é o CD. Esse é o CD. Esse que é o nosso CD que eu e o Flávio fizemos aí, né? Olha que legal. Use para agitar, olha que coisa. Não, você tem que pôr no Spotify. Hoje em dia... eu não tinha pensado nisso, Baldão. Vamos ver isso aí. Verdade. Porque depois que abriu, né, como eu contei, comprou... Fez as cagadas. E aí fez as cagadas. Fez cagar tudo, aí ela me devolveu e tal, mas a gente já tinha feito todos os títulos. A gente pensou uma forma de voltar, porque são quase 100 assuntos, juntando biologia, matemática, química, física. Por exemplo, tem música de trigonometria, para decorar o Bhaskara, teorema de Pitágoras, cosseno, seno, tudo, que triângulos. Tem música de história, tem música de renascimento, tem música de literatura, enfim, tem quase 100 músicas. Não era assim, seno, cosseno, não era isso? Porque você coça e acena. Não tinha umas dessa? Tem. Então não tô ficando doido. Exato. Vai chegar no professor lá que a gente dá, que o professor de biologia nosso. Diarone? Diarone. Vamos fazer chegar nele lá.
É verdade, o Diário nem sonha, né? Que eu nem comentei com ele isso daí, mas foi muito legal. Pode tocar. Nossa senhora. Puta, os caras quiseram te fuder mesmo, aí bando. Entregaram também. Esse foi o Juca? É um filho da puta, pelo jeito, né? Tudo bem. Esse é meu sobrinho, Marcel, né? Filho da minha irmã Zália. É um palhaço esse menino, viu? Um palhaço total, né? Mas tudo bem, fazer o quê, né? É meu sobrinho, né? E eles moram em Indaiatuba. Aqui perto, pertinho, né? Pertinho, do lado. Moram em Indaiatuba. Que legal. Muito boa. Obrigado, viu, Juca? Com você ficou muito mais... Isso aí dá pra turma guardar, vai ficar no YouTube o resto da vida. Eu acho que daí a camisa alinhada, aí, ó, ele realmente... Aí, ó, tá vendo? Tudo bem, pode tocar. Esse daí, acho que você tava na Unesp ou não? Foi quando eu entrei na Unesp. Ou o computadorzão? Então, tá vendo? Olha aqui. Eu mexi nessas coisas. Caramba, bicho, é verdade. Quando nós entramos, né, eu fui indicado coordenador de implantação. Essa sala que eu ficava não era a Unesp, na verdade era a Unesp, mas era uma fundação emprestada na cidade. Tinha prédio, né? Não tinha prédio. Então a gente pegava o carro e ia para... Dá para ver o campus, onde eu contei que eu falei para os alunos que quiserem ir embora. Tá? Então era um lugar emprestado na cidade aí, que nos abrigou, né? Foi um lugar muito importante para nós. Mas foi a minha primeira mesa, né, que eu comecei os trabalhos. Então, uma época que dá saudade, né? De ver... Olha como eu estava novo, né? 37, 38 anos. É meia idade hoje, né? Eu tô com 38. Você vai ver, não passa rápido, passa sei. muito rápido. Eu sei. Passa muito rápido. Eu diria que nesse tempo todo não teve um dia igual ao outro. Muita coisa, sempre muita novidade, muita coisa para fazer. Então tá aí, ó. Essa foto, ela representa o começo, né, de uma universidade, eu poderia dizer, né? Porque é aí que a gente começou a traçar todas as estratégias, né? Com nossos colegas, tudo para ver como é que a gente ia crescer. Então, essa foto dá muita saudade, assim, desse tempo. Tudo bem. 23 anos. Acho que é da mesma época. Da mesma época. Essa é a primeira turma. Essa é a primeira turma de alunos de zootecnia. Zootecnia. A agronomia, ela veio 10 anos depois. Ah, ela começou do zootecnia em 2003 e agronomia em 2013. 13. Então, engraçado que quando eu fui conversar com o Luiz Antônio, né, que era o Chacrinha, falei, Luiz, lá é zootecnia, né, será que vale a pena? Ele falou, Paulo, mas vai que lá na frente eles montam agronomia. E assim, ele foi um pouco visionário, porque chegou lá na frente, eu estava juntamente com o professor Mário Arrigoni, que era o diretor-geral, eu era vice dele, à frente, e nós pudemos propor, não só para a Unesp, mas como também para o campus, a gente levar a agronomia, que seria um curso importante, para fortalecer o campus, como foi realmente. Então, essa casada de agronomia com zootecnia, ela é muito forte. Sim. Né? Até porque nós sabemos que são cursos que têm a mesma origem, então isso de fato foi decisivo para o campus. Então, eu deixo um abraço aí para o Mário Arrigoni, que hoje é um irmão para mim, né? Eu até tive com ele essa semana. Ele era o coordenador executivo, eu era vice dele. Ele zootecnista, eu agrônomo, e a gente conseguiu convencer a nossa comunidade e a Unesp que nós deveríamos seguir no caminho das agrárias com a agronomia. E foi muito difícil, Botão, porque nós tínhamos agronomia na época. Isso foi 2007, 2008. Essa foto é 2003, mas quando teve a proposta do novo curso, nós tínhamos agronomia em Ilha Solteira, que é próximo da gente, Jabuticabal, Botucatu e Registro, que tinha começado junto com a gente. Então era um tema que a Unesp não queria conversar. Não, agronomia mais uma não pode. E aí nós tivemos que ter todos os argumentos e convencimento de que, já que nós tínhamos levado zootecnia como primeiro curso, nós tínhamos que fortalecer em ciências agrárias, e nada melhor que a agronomia. E nós conseguimos convencer a Unesp, e foi o passo que foi dado, e isso foi importante. Eu não sei se eu já perguntei, mas eu pergunto já. O curso tem quantos cursos? 2 cursos. Não abriu mais nenhum? Não abriu ainda, o terceiro. Tá. Não. Tá nos planos? Está nos planos, está nos planos. Não sei exatamente o que está sendo discutido, eu não estou participando dessas discussões, mas eu acho que a gente deveria fortalecer ainda mais ciências agrárias, porque nós já temos essa aptidão, tem o porquê disso, no campus todo é voltado para isso, então eu acho que a gente deveria continuar nesse tema. Tem florestal na Unesp?
Ou não? Eu A Unesp acho que como tem um todo. Botucatu, Botucatu. mas eu não tenho certeza. Tem? Tem Florestal? Botucatu? É o único que tem. Esse é um curso bom. Bom. Muito Ixi, bom. os pica-pau tá em alta, rapaz. Tá em Eucalipto tá batendo firme pra caramba. E a nossa região ainda mais, né? Você sabe ali, né? Sim. Mato Grosso do Sul ali, tá Sim. fortíssimo, né? Pode tacar. Aí, ó, aí já foi, puxa, o fórum de diretores ou de vice-diretores, né? A gente já recebia os diretores, né, das outras unidades na Unesp. Aí esse lado político, né, que a gente tinha muito com as outras unidades, a gente levar os diretores até lá para conhecer o que tinha em Dracena. Foi decisivo, né? Todo mundo começou a conhecer o que tinha lá, admirar o trabalho que estava sendo feito, porque a gente pegou tudo do zero. Foi a única unidade que começou exatamente do zero. Foi a única, de toda a Unesp. Do zero. Que nasceu Unesp do zero, em termos de instalações, né? Então nós temos a figura, aquele de branco aqui logo da direita para cá, um de branco que está na frente. Em posição de barreira. Exato, Professor Sérgio Nobre, ele foi nosso vice-reitor, tem muito carinho pelo Sérgio Nobre. O Mário Rigoni, que está do meu lado, ó, o último lá, que está com a mão para trás. Tá, o de bigodinho. O Mário Rigoni, ele era o coordenador executivo na época, eu era vice dele. Então esse trabalho aí, que é um pouco o que você perguntou, o lado político, né? A gente também teve que ter um lado político muito forte dentro da Unesp. De articulação. De articulação, para mostrar para as unidades que nós estávamos querendo crescer com responsabilidade e tal, que deu certo. Os diretores hoje reconhecem a Unesp a Unesp Dracena como uma das importantes forças da Unesp. Muito bom. E nasceu exatamente do zero. Aí o lado político mais uma vez, obviamente eu estou aqui à direita, junto com o professor Júlio Durigan, que era o reitor da época. O bigodudo ali. O bigodudo da direita sua. Da direita. Ele faleceu faz uns 4 anos, 5 anos. O professor Júlio é de Jabuticabal. Ele era professor, foi diretor de Jabuticabal e se tornou nosso reitor. Entendi. Foi vice-reitor e reitor. Gostava demais do Durigan. Muito. A gente brincava que ele era duro e grande, né? Não era Durigan. Porque ele era muito enérgico, muito firme, mas uma pessoa assim excepcional. Coração grande. Coração, gostava demais da gente. Gostava demais de mim, tenho certeza. Tem muita saudade do Durigan. Ele nos ajudou muito, muito. Aí do lado de cá o Mário Rigoni, que foi nosso coordenador executivo, que é meu irmão hoje. O vice-prefeito, que está aí mais baixo aí, era o Moisés. E o presidente da Câmara, que virou prefeito depois, o Pedretti. Né? Tá certo. Então, o envolvimento político. Nós estamos inaugurando aí o nosso galpão de máquinas, né? Então, o nosso nome, meu, do Mário, do reitor, está tudo nessa placa aí, né? Muito legal, né? Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Eu sempre fui essa cerimônia, os prefeitos, autoridades, presidente da Câmara. Eu sempre, na verdade, Botão, esse lado político, ele teve que ser trabalhado em mim, porque não tinha jeito, né? Vai a força, não tem jeito. Não tem jeito. A gente, na França, tem que agir como francês. Não, nós temos que estar dentro do lado político. E nós conseguimos muita coisa lá. Muitas conquistas. Por esse envolvimento. Eu consegui muita verba, graças a Deus, eu, o Mário também. Depois eu fiquei sozinho na direção junto com o professor Fábio Mingato. Ele era meu vice. Conseguimos muito dinheiro com deputados, com o próprio governador Alckmin, conversei várias vezes, Márcio França. Então a gente teve um reitor que começou o campus de Dracena e ele esteve conosco, ele também faleceu ano passado. Ele teve, quando nós tínhamos 20 anos, ele foi lá no campus. Eu tive a honra de andar com o professor Trindade, que começou essa pedra fundamental. Ele criou a Unesp na época, em 2003, ela tinha 25 unidades. E do dia para a noite passou a ter 32 unidades. Foi ele que, juntamente com o Alckmin, que determinou isso. Entendi. Isso então foi difícil para a Unesp também entender o processo, de onde vem o dinheiro, espera aí, como é que vai contratar quantos. É normal, eu também faria a mesma coisa. Só que nós não tínhamos opção, nós estávamos começando. Então, esse lado político teve que ser muito trabalhado. E eu levei o professor Trindade, agora, o ano passado praticamente, para conhecer a unidade. Ele nunca mais voltou.
E ele rodou comigo lá dentro. Aí viu que se Viu. transformou. Ele parou, nós paramos o carro, nós descemos para ver alguma coisa. Ele falou para mim, Paulo, essa pergunta, isso para mim, Botão, assim, eu vou levar sempre comigo. Que ele perguntou assim, Paulo, aonde você arrumou dinheiro para fazer isso tudo? Quer dizer, isso vindo de um reitor que sabe que é difícil conseguir qualquer verba, não é pouca coisa. Então, isso para mim é um grande orgulho. E tem que ter mesmo, tem que ser mesmo. Né? Ter ouvido isso dele. Né? E eu vou lá, Sabe? eu tô muito curioso para conhecer. O dia que eu for lá para aquelas bandas lá, eu vou falar para você, Paulo, deixa eu dar uma volta aí para dar uma conhecida no campo. Com certeza, será um prazer. Muito legal, cara. Tem mais fotos? Aí nós estamos inaugurando a cantina do campus. Né? A camisa parece essa, mas não é nessa, não. Essa parece muito, né? É que eu gosto do azul mesmo. Ó, esse que está o segundo da esquerda para a direita, que é o mais baixo ali, certo. É o Fábio Mingato, foi meu vice-diretor há muito tempo. O do meio, que está de escuro, é o nosso atual vice-diretor, o professor Leandro. O da ponta é o professor Paulo, da área de ecologia, da área de... tem uma área importante nossa lá, de bioresíduos, alguma coisa assim, né, nessa área. E a professora Elaine, que está do meu lado. Então, isso aí foi a inauguração de uma área para os alunos. Legal. Muito bom. Também, já aproveitando, aí, ó, toda essa... quando a Pode gente... tocar aí. Aí também dá. Professor Durigan, né? Aí. Eu estou ali no terceiro, né? O Fábio... Tirando da esquerda, tá meio que escadinha essa foto, né, lá? É verdade, verdade. Olha lá, o professor Mário na ponta, depois vem a Flávia, depois vem os políticos. O quarto ali, ó, o de azul, Certo. é o deputado Mauro Bragato, deputado estadual, está sempre conosco, sempre me atendeu muito. Depois o professor Durigan, que foi reitor. O prefeito da época, que está com a Sim. paletó aberto, que é o Célio Regiane. O deputado Reinaldo Augusto, que é de Dracena, o de cinza, que está do meu lado. O Fábio Rosas, que é o diretor da biblioteca. E o Robert Val, que foi assessor. Então, o que mostra essa foto? A gente conseguia mobilizar as maiores autoridades para nos ouvir. E tem uma frase, eu sei que ela é do... Isso aconteceu com o Jânio Quadros. Vocês se lembram do Jânio Quadros? Já ouvi. Ouviu falar. Jânio Quadros, ele foi presidente, foi governador, foi prefeito de São Paulo. E ele foi muito polêmico. Ele era muito inteligente e muito polêmico também, né? E aconteceu esse fato, né? E eu falei isso no meu discurso de despósito, quando eu deixei de ser diretor, que o campus tinha crescido muito. O Durigan, nesse dia aí, a gente fez 7 inaugurações. E a gente inaugurou o auditório, inaugurou isso, inaugurou aquilo. Então nós fizemos uma via sacra ali, né? Chegou na hora da última, o prédio que foi inaugurado, que foi quando eu fui para a minha última gestão de diretor. O Durigan também foi outra frase que me deu muita alegria. Ele parou perante todos os docentes e falou assim, eu vou falar um negócio aqui para todo mundo, porque foi o dia da minha posse como diretor que eu ia para a última gestão. Ele falou assim, ô Paulo, eu vou falar um negócio para você na frente de todo mundo. Você não me peça mais nada para esse campus aqui, pelo amor de Deus. Porque estava numa crise e todo mundo com restrição e a gente inaugurando 7 coisas. Claro que foi estratégico, né? Cantina, faz um ano isso aqui, então a gente fez... Então isso deu uma explosão de crescimento. E a gente contava com o apoio desses deputados todos, aí, deputado estadual, outro estadual, reitoria. Então eu usei essa frase que quem fez foi o Jânio Quadros, que quando ele estava mais próximo dele falecer, ele foi para uma entrevista na USP, na Universidade de São Paulo, Na capital lá. na capital, que chama... Como é que chama lá? A USP? Cidade... ela que fica bem no centro ali, fugiu agora o nome da USP, né? Onde tem o direito. São Francisco? São Francisco, Largo de São Francisco, isso. E ele estava lá e o repórter, um dos repórteres perguntou para ele, o presidente, né, prefeito e tal, né? A gente sabe qual que é o seu salário, que ele é público. Mas mesmo assim o senhor viaja para o exterior muitas vezes por ano. O seu salário não dá para isso. Como é que o senhor consegue viajar? Aí ele, antes de responder, falou, eu queria fumar um cigarro. Alguém tem cigarro aí? Como estamos aqui agora? Aí veio um monte de gente, colocou
um monte de carteira de cigarro para ele. Falou assim, é assim que eu consigo viajar. É só pedir. Então, eu usei essa frase. Como que nós conseguimos crescer? É só pedir. Agora, uma frase que eu gosto muito, o fantasma sabe para quem aparece. Não é para qualquer um, não. Então, você tem que saber pedir, você tem que mostrar o resultado e por que você está fazendo aquilo. Então, esse pessoal todo que representa essa classe política e até a Unesp, eles acreditavam na gente. Entendi. Sabia que o trabalho ali era para fazer dar certo na universidade. Bom. Desculpa até me emocionar assim, mas é... Eu já tive aí, Mas tem é um isso. episódio meu, é a coisa mais difícil do mundo, entendeu? Você tá bem, eu parecia um... Calma que tem, eu acho que vai piorar, mas tá bom. Esses aí, não sei. Opa, esse é um amigo meu, ele é professor da Federal, do Mato Grosso, e Ferdinando, esse do meio. Ele foi meu bicho. Ferdinando? Ferdinando. Tipo o touro Ferdinando? É, exatamente, Touro Ferdinando. E o do lado dele é o Fernando. O Fernando é de Lucélia, que é um grande figura, né? Eu vou querer que o vídeo chegue para eles, porque eles foram na minha sala, o Ferdinando e o Fernando. O Fernando é de Lucélia, onde vai ser montada agora a nova usina, né? Que seja a central de álcool de Lucélia, que virou Salto Botelho, e agora foi comprado pela Zilor, se não me engano. Sim. Então o Fernando, né, que é de lá, ele está sempre ajudando essas questões. E o Ferdinando, foi bicho meu, ele foi me visitar um dia, né? E eu fiz a visita que eu vou fazer com você no campus. E ele sempre me manda mensagens, né? Ele falou, Paulo, eu fiquei impressionado de ver Bina, Xande Bina. Impressionado de ver o que eu vi aqui, né? Um campus estéreo e que virou tudo isso. E olha a placa. É, isso que eu ia Aí, falar, a placa das futuras olha instalações lá. Era a minha sala, né? E aí, ó, é a placa atrás de mim. Tudo bem, pode passar. Ó, com o astronauta. Ó, com o Jean Giovanni Já, e com que o legal. Renato Teixeira. Tô Renato sabendo Teixeira. legal, lá, isso é mesmo. Exatamente. O Renato Teixeira, uma vez eu encontrei ele em Maringá. Eu fui em Londrina, Maringá. A gente pegou o elevador, lógico que eu não sabia nem quem eu era, mas ele estava lá. Foi simpático a gente nesse dia. Estou junto com a Ed, né, que é uma grande amiga nossa, uma amiga da nossa família lá em Araçatuba. A gente estava almoçando, ele chegou. O Jean Giovanni, eu não lembro onde que eu estava, em Jataí, acho que era Jataí. E aí eles chegaram, né? Eu estava saindo do hotel, eles chegaram, foram super simpáticos. Ah, esses caras é legal. Nossa, eu subi no elevador com o Giovanni, ele chamou o Jean, a gente fez uma foto, foi muito legal. Ele tá usando um botox largado, Tá. pelo jeito, mas tá bom, né? Acho que sim, Hã? acho que sim, exatamente. Tudo bem. E o astronauta, né? Que eu estava em Botucatu, numa ação junto à reitoria, e ele estava lá e foi muito simpático comigo também. Que legal. Ó, Aí, essa é a dona Daniela Cláudia dos Santos Figueiredo, certo? Pela minha... exatamente, é isso mesmo. Dia do nosso casamento, ó, aqui, legal. Você saiu bem na foto, hein? Selecionou bem uma foto dele, hein, Filipão? Olha lá. Igual aí, ó. Você casou em 2006, certo? 2006. Tava entrando na faculdade nessa época, rapaz. Ó, eu vou dar um show aqui, ó, 2 de setembro de 2006. Não. Espero não ter errado. Não, eu não sei de quem que eu catei aí a aliança esses dias. Você lembra que tinha 2 datas dentro da aliança? Acho que foi do Coral. Que ele não lembrava, falou, vê a aliança. Eu falei, o Coral tem 2 datas aqui. 2 de setembro? Setembro de 2006. 2 de setembro. Daniela Cláudia, muito brava. Sem motivo, mas ela é muito brava comigo. Ela é né? baixinha? Baixinha. É, Eu falo pra todo mundo que eu tenho 1,90 m, né? Ela tem 1,80 m, só que Bom, bem... ela não é baixinha, pô. Não, mas bem socadinha assim, ficou desse tamanho, né? Ah, 1,60 m, entendi. E deu no que deu, né? Aí, então, originalmente era 1,80 m, mas ela tem 1,60 m, então concentrou tudo ali, né? Muito bem. Você viu, ó, volta. Olha a foto de um casamento, olha a alegria da esposa e olha o marido como é que tá. Eu acho que foi proposital essa foto. Foi ela que mandou? Desgrama. Um beijo pra você, viu, dona Daniela? Pode tocar. Olha lá. Aí, ó, essa sim, olha que legal. Essa é a Giovana. Giovana. Certo? A Gigi, exatamente. Olha que purguinha que ela era, meu Deus do céu. Quando que ela nasceu? Ela nasceu 2010? 31 de agosto de 2010. 31 de agosto, você falou que é perto do meu. Eu Exato. tenho uma menina também. Fez aniversário faz 2 semanas aí, também foi em 2010, só que foi em abril. Nós estamos lá gravando. É muito emocionante. Muito emocionante. Nossa, a Gigi veio
que interessante, olha. Nossa, muita alegria, né? Aí, ó. Olha lá. Olha que beleza. Olha o olho dela, que lindo. Meu Deus do céu. Olha o tamanho que fica mesmo, né, rapaz. Muito. Um beijo pra muita dona alegria, Giovana. Né? A Giovana foi muito desejada, assim, né? Porque eu me casei, eu tinha 41 anos. Um pouco mais velho, né? Mais velho, eu casei com 41, a Giovana veio, eu tinha 45. Portanto, eu devia ter uns 46 anos. Novo, né? Novo não é velho pra situação também, né? Bom, Pra você ter uma ideia, eu tenho uma filha de 15 e eu tenho 38. Você foi mais velho e eu fui novo demais. por saber, né? Esse famoso é artilheiro, né? Gol no treino, só jogava descalço, é isso que dá. Pode tocar. Jogava assim. Ei, Tio Tiffany. Que legal. Olha lá. Aí ela já maiorzinha, sempre linda. Pelo jeito ela manda em tudo, né? Na Tudo. casa. Olha, derrubei Tudo, aqui. manda em tudo. Né? O papai não fala não, né? Ela sabe disso, ela usa bem isso, né? É meio normal, infelizmente, ultimamente. Olha que graça que ela é, meu Deus do céu. Pode ir. Muito. E uma coisa interessante, a Giovana nunca brigou com a gente, nunca fez birra, nada. Uma menina excepcional, sabe? Muito educada, enfim, né? Uma doce criança aí, ó. Ai que linda. As Bonita duas aí. mesmo. Tanto Aquela a ali do Daniela. lado é quem? A Daisy é a madrinha dela. Desde a Madrid. É uma amiga nossa, é vizinha nossa, né? Ela é casada com o Marquinhos, tem 2 meninas. As meninas são amigas, né? E as crianças são amigas e a gente é muito amigo, tanto da Daisy quanto do Marquinhos, né? Que é nosso vizinho, né? Há muitos anos. Viram elas nascer, na verdade, né? Tudo bem. Ó, A Gigi. você sabe que eu ganhei, né? As crianças fazem agora, eu enquadrei uns 2, 3, acho que é a melhor coisa que eu fiz. Com Eu certeza. guardo todas essas Porra, hein? Não, tem que ser, aí ó. Numa hora dessa vem. É Que verdade. legal, aí ó. Sempre os recadinhos da Gigi, às vezes eu abro a mala, tem recadinho. Pô, que legal. É muito legal, né? Aí essa foto mais Olha que recente. linda, velho. Tá doido. Aqui ela tá com quantos anos? Aí ela tá com 13. Porra. É Bom, muito alta, né? Vou ter problema já, né? Muito bonita. Espero não estar Parabéns. tendo problema, né? Eu tô jogando no futuro ainda. Acho que não tem problema ainda, mas ela é muito linda, né? Muito linda, bonita. né? Muito fotogênica também. Ó, Aí. graças a Deus por sua mãe, né? Com certeza. Mas ela tem meus traços, viu? Não, mas é Aqui, importante. bochechinha. O fundo do olho é branco, a gente deu pra perceber ali. Muito bonita, viu, dona Giovana? Parabéns. Agora tá começando a caminhar comigo aí, ó. Que legal. Eu vi mesmo, Paulão, você tá bem melhor. Nas fotos você tava mais rechonchudo, você tá Sim. bem mais... Eu perdi uns 12 quilos. Espero não ganhar de novo. Tenho que perder mais uns 10 ainda, né? Porque perder a gente há de novo, né? Eu preciso eliminar. Não, mas você tá... Eu vi ali, você tá bem. Também que essa vida louca que nós vivemos é uma bosta, né? Mas você tem que estar em tudo. Tem, quanto é lugar. não. Não é fácil. Não é fácil. Tem hora que os caras fazem, Miguel. Miguel é o cacete, tem hora que não dá mesmo. E chega no final do dia e fala, eu mereço, né? Olha nós merecendo já cedo aqui. Aqui. Aí. Muito Olha bem. que legal. Aí, Olha lá. eu, a E Daniela. parou nela. Paramos nela. Mas por quê? Tá tão barato criar filho hoje em dia, sim, cara. Porra. Né? Tão barato, Arthurzinho. É melhor ficar nela. Não dá trabalho quase. Olha lá. Aí, que legal. Essa é uma foto, Essa foto mais atual, recente. Mais recente. Provavelmente o Marcão já tinha falecido. Aí estavam os seus irmãos. Não, é meus irmãos e minhas cunhadas. Meu cunhado. Aquele no canto é o Dodoro, que é o pai do meu sobrinho, que é Aquele lá que é o... aquele lá, né, que eu dou umas pancadas nele de vez em quando. A Azália, que é a mãe dele, né, que é a mais velha. A Marli, que é casada com o Juca, Por isso que eu falo, ó, eu do lado do Juca, ó. Eu sou o sedã, ele é o hatch. Entendi. Aí. Ele é um pouquinho mais compacto. Mais compacto. Ele é mais velho que eu, mas ele é menorzinho que eu. Eu, a Daniela, a Suzana bem na minha frente, o Pedrão, né, que é o da enxada lá que está do meu lado, a Márcia, né, que é a nossa cunhada querida também junto com a Marli, junto com o Pedrão, e a Cecília, que é aquele de Piracicaba junto com o Washington, que é meu colega de Unesp, né, o Washington é professor em Rio Claro.
da área Aqui de não, geologia. Não, geologia. Em Rio Ainda Claro. mais. Aqui, Rio Claro aqui do lado. É verdade. Claro aqui isso, do lado. É isso. Bacana. Então tá aí a família. Estão todos irmãos aí? Deixa eu ver. Nós somos em 6 aí? Zália, Suzana, Cilinha, eu, o Júnior e Pedro. Exato. Só faltou o que Só faltou o Marco. foi para outra. Foi embora. Muito bem. Legal, que legal, muito bom. Tem mais alguma? Puta que Pariu, quem que foi esse filho da puta? deve ser o Pedro, né? É o Pedrão? O Juca. O Juca, puta. Mas quem faz isso é o Pedro. O Pedro que é o mestre. Você vê aqui. Nós estamos falando de inteligência artificial, eu vou tá avisar vendo? Aí ficou até legal, né? Mas depois rindo ainda. você. Depois dente, aí. Vamos, Pedro. Ele tá Aí, com isso é coisa dente do mesmo. Pedro. Isso é coisa do Pedro. Uhum. Aí, ó. Acho que ele misturou você com o Jean Giovanni ali, deu isso daí, olha lá. Pior que é mesmo. É você, né? É um Datena, exatamente. Muda, Tem mais? né? Essa daí, olha lá. Muito bom, muito bom. Muito Puxa, bom. que Então, um passeio. beijo pra dona Daniela aí, cara. Ah, que Foi bom. muito legal, emocionante. Eu, quando Emo- fiz a minha, eu chorei pra caralho. Quando a gente vê isso, né, é uma história, né, Botão, que passa um filme de fato na nossa cabeça, né, vendo tudo, isso, saber que isso foi construído dia após dia, né, então é um presente. Mexe com a gente, não tem Mexe jeito. com a gente. Eu que fiz ontem 60 anos, né, então mais um presente aí, né. Falando nisso, olha lá, ó. Ó, os parabéns aí, por favor, dona Tiffany. Vamos lá. Vem vocês, entra aqui, o Crax também. Entra junto aqui. Vamos lá. Vem aqui, filho de Deus. Entra aqui na gravação, nós já estamos acabando mesmo. Mas puta, parabéns xoxo da porra. velho. Tá show. Olha lá, Vai vamos lá, se vamos lá. fuder. Olha lá, vai lá. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos Vem cá, vem. de vida. Aê, Tudo. Dudu, como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, tim, bum, aelão, Paulo. Aê, Do quê? muito que te obrigado. arrumaram aqui. Pô, que legal, muito bom. Paulão, muito obrigado, cara, Puxa, eu que agradeço. por aceitar o convite aí. Eu acho que foi um puta papo bacana, foi um papo bacana pessoal, foi um papo bacana profissional, né? Várias coisas aqui de cana. Então agradeço mesmo. Ontem foi seu aniversário, o Felipe falou o seguinte: Botão, aniversário dele, mandou uma mensagem, falei, não, nós vamos arrumar um bolo aqui pra ele. Então, cara, muito obrigado mesmo por ter participado aqui do Chupacana. Botão, eu quero dizer assim, da imensa alegria de estar aqui hoje. Estraguei o microfone aí? Não, tá tudo bem. A imensa alegria que caiu aqui no meu bolso. Como eu disse no começo, mais do que alegria, é uma honra. Foi uma honra falar um pouquinho dessa história de vida, né? Que mostra um pouco de tudo que aconteceu. E estar aqui com você, que hoje é uma referência para nós. Obrigado. Quando você me convidou, potencialmente a primeira vez, que já faz mais de um ano, eu fiquei esperando esse momento. Pô, que legal. Com muita alegria. Demorou por culpa dele, mas tá bom. Não, mas eu sabia que ele ia chegar no momento certo e chegou no melhor momento. Então eu que quero agradecer, parabenizar você por essa sacada, por essa visão de trazer a gente aqui, porque de trás dos profissionais, que você é um deles também, muito respeitado no setor, inclusive, por detrás dessas pessoas, né, desses técnicos, tem gente, são nós seres somos normal, humanos, né? Que vivem, que sofrem, que têm filhos, têm família, então foi uma honra ter participado. Eu que agradeço. Tá bom. Obrigado. Ó, e quero agradecer de novo aqui, ó, o pessoal da Crax, nosso amigo tá aqui. Vem aqui para dar tchau pra turma. Se quiser falar alguma coisa, manda um beijo aí. Obrigado, pessoal. Valeu, Botão. Obrigado, viu? Eu também quero... Tchauzinho tímido da porra. Vem cá, Vai cair aí, ó. Vem cá, Pedro. Ô, Pedro, vem cá, deixa eu só falar um detalhe aqui. Eu quero também agradecer você, representando a Craft, o Israel, o Juliano, que são, né, amicíssimos nossos, que têm visão. Então eu fico muito feliz de da gente poder ajudar e também vocês nos ajudarem, né, com bastante informações, trabalhos, enfim. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Vocês são invejáveis. Obrigado, Paulo. Obrigado pela parceria. Beleza. Como é que chama o pai do Israel mesmo? Israel, pô. Israel. Seu Israel. Beijo pro seu Israel também. Chupa Cana Show! Tô bem. Salve de palmas. Muito obrigado. Que legal.